Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração, engenharia e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR, que é detentora desse podcast, o Vértice Cast. Hoje a conversa vai ser bem interessante, é sobre um assunto que eu sei quase zero, então, assim como você que está assistindo aí, eu vou ficar bem atento para aprender um pouco mais com a Laís, que faz parte... Só tem nome difícil, Laís. Porque seu sobrenome eu nem vou falar, vou deixar você falar. Aí faz parte da Saint-Gobain. Eu não sei nem se eu falei corretamente aqui. A gente conhece mais por Quartzolite. Seja bem-vinda ao VérticeCast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Laís Keyer. Keyer. Oh, rapaz, que nome difícil. O sotaque já dá para perceber, né, que é mineira. Mineira, metade goiana. Hoje eu moro em Goiânia, mas eu formei em Uberlândia, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Formei em engenharia civil, né, e tem 3 anos que eu trabalho na Saint-Gobain. Rapaz, aí tu vai pra obra. Para atender a galera na obra. Vou para o instalador, todo tipo de cliente faz parte do meu... Legal. A gente vai falar um pouco muito do ecossistema da Placo, que é uma empresa do grupo Saint-Gobain, que faz a parte de produção de produtos ali voltados para a construção a seco. O termo construção a seco é esse mesmo? Na verdade, o grupo Saint-Gobain é um grupo bem consolidado aí mundialmente, né? Tem mais de 350 anos de história e aí é dono de várias marcas, né? E nessa parte de construção a seco a gente tem a Placo, a gente tem a Quartzolite, que o pessoal conhece mais, né? Que são mais produtos da obra convencional, mas a Placo é voltada especificamente para a parte de construção a seco, né? Que o pessoal às vezes conhece também como drywall, steel frame, né? Tem algumas diferenças nessas nomenclaturas, mas é um... Sim. É um ecossistema totalmente diferente. É uma tecnologia. Eu acho que é um desafio gigantesco para as indústrias brasileiras entrar nesse mercado. Queria que você explorasse desde o início, assim, como que o mercado funciona, qual que é o cenário hoje desse mercado de construção a seco, porque o brasileiro gosta de cimento, tijolo e, cara, coloca a parede ali o mais grossa possível, quanto mais massa na parede, melhor e tal, e aí a gente vem para um tipo de construção que não tem isso, que não traz isso pra gente, né? Então, nesse episódio aqui, a gente quer explorar todo esse universo da construção a seco, e aí eu queria que você, inicialmente, mostrasse essa diferença, o que é a construção a seco, quais são as modalidades que tem, se é assim o nome, né? Modalidades que tem da construção a seco. Então, a construção a seco é um sistema que está cada vez crescendo mais, né? A gente dobrou a fábrica de tamanho para conseguir atender o mercado, né? A gente teve um crescimento aí de 2019 para cá de quase 80% no mercado. Caramba! E vem crescendo a cada ano, né? Então, fico muito feliz de trabalhar com essa parte, né? Que é um sistema sustentável, né? Um sistema que gera mínimo de resíduo, né? A gente tem até uma política reversa que consegue levar para a fábrica esse descarte. Então, você tem uma política circular de resíduo, né? Então, que legal! Esse lado sustentabilidade aí é um sistema também que não vai água, né? Por isso que a gente chama a seco. Drywall seria dry, que seria seco, né? Wall, parede. Então, seria uma parede seca, né? Um sistema de montagem. E aí, dentro do sistema, a gente tem o steel frame, né? Que às vezes o pessoal lá é steel frame ou steel frame. E o drywall, às vezes o pessoal confunde, né? Sim. Qual que é a diferença dos dois? Assim? O steel frame ele já é uma estrutura, né? Então, ele vai substituir o pilar, a viga. Você vai ter concreto praticamente só na fundação. E é uma fundação rasa também. Então, você consegue fazer um sobrado, por exemplo, com um radier, que a gente fala que é como se fosse uma laje concretada, uma laje de piso. Então, o baldrame seria mais estreito, assim. Na verdade, você faz só uma laje concretada, né? Você reforça a laje, óbvio que tem que ter um projeto estrutural, né? Sim. Mas como a parede chega a ser até 6 vezes mais leve do que uma parede convencional, se alivia a estrutura como um todo. Realmente o brasileiro acha que tem que ser robusto para ser acústico, para ser resistente, então gera essas inseguranças. Mas o steel frame ele é
como se fosse um sistema de montagem, né? Normalmente o arquiteto manda o projeto arquitetônico para as empresas especializadas em aço, né? Já recebe o projeto da montagem. Então, você tem um mapa da montagem, você segue aquele mapa, monta os pórticos da parede. A gente também tem obras modulares, que às vezes chega parte dessa montagem pronta na obra, então você ganha uma velocidade de execução bem maior do que um sistema convencional. E o drywall seria somente o fechamento, que seria uma estrutura. O que muda, na verdade, as placas são as mesmas, o sistema de montagem, o que vai mudar é o aço. Então, um aço vai ter resistência estrutural e o outro não. O outro vai ser só para substituir o tijolo. Sim. O tijolo hoje, a gente tem tijolos estruturais, mas a maioria é só para vedar aquele vão. Tá, então o drywall coexiste com o formato normal de construção, de viga você e pode tal. ter obras Agora, mistas. O steel frame também, se eu quero a estrutura com steel frame, eu consigo utilizar o convencional, cimento, tijolo, para fazer a obra? Não, o tijolo é uma coisa que a gente, infelizmente, vamos deletar da obra. A gente pode manter a estrutura de concreto, por exemplo, viga, pilar. Porque o steel ele tem uma limitação de pavimentos. Então, você pode fazer até 4 pavimentos, normalmente, no máximo 5, vai depender do projeto. E aí você tem prédios aí de 40 andares, 50 andares. Então, nessa obra, você não conseguiria fazer ela toda em steel. Porém, você pode fazer a obra mista. Você faz o pórtico ali de vigas e pilares, faz o esqueleto do prédio, e aí a fachada você faz em steel frame. Que aí teria que ser o perfil de steel com as placas, né? A gente tem, vou explicar depois as placas, que a gente tem as opções de placas, que aí seria o sistema leve, na fachada. E internamente você faz o preenchimento das paredes internas em drywall. Que aí a parede, você já vai estar aliviando a sua estrutura de concreto, porque a parede é 6 vezes mais leve, né? Ou até, às vezes, até mais leve ainda, dependendo do bloco que a pessoa usa, do tijolo, né? A gente tem blocos estruturais aí que pesa 170 quilos, comparado com a parede mais simples de drywall, que vai pesar entre 25 e 30 quilos. Nossa, a diferença é grande. Então, uma parede com montante, às vezes, maior, o montante seria a largura da parede, né? Você chega aí até, no máximo, 50 quilos por metro quadrado, comparado a 170 de um bloco de concreto, né? Se for um bloco cerâmico, chega até 133 quilos, mais ou menos, por metro quadrado. Sim. Então, você tem uma sobrecarga somente para tampar esse vão. Então, não justifica você sobrecarregar tanto as vigas, os pilares, né? Você tem um ganho enorme na fundação. Então, às vezes, o cliente vai fazer o comparativo de custo, ele faz só o material por material, mas ele tem que analisar todo o contexto da obra que ele vai estar ganhando. Vai economizar com caçamba, na logística de material também, vai chegar bem menos material na obra. Sim. Vai chegar praticamente placa, montante, o perfil. Legal. E deixa eu te perguntar, até a gente gravou um episódio aqui há algum tempo com o pessoal da Quartzolite, né, da parte de impermeabilização e outros tipos de material. E a gente estava falando, a gente passou por todas as etapas, né? Eu acho que o nome do episódio é até Sua Obra Protegida. E quando eu utilizo um sistema a seco, eu preciso utilizar também impermeabilização nesse baldrame? Qual que é o impacto se eu não utilizar, por exemplo, se houver necessidade, né, de utilizar? Então, a impermeabilização não muda tanto, né? Normalmente você vai continuar impermeabilizando o banheiro, a cozinha, a fundação. O que vai mudar é que é um sistema de placa de gesso, né? Então, não vai ter aquela capilaridade que você tem do tijolo. Então, o índice de infiltração no sistema é bem menor, chega a ser irrisório, porque é um sistema que já é feito para não ter incidência de água de forma alguma. Então, a placa ela não vai puxar essa água e também o pessoal às vezes acha que é um sistema fraco, que vai dar um murro, que vai atravessar a parede, mas, na verdade, é aço galvanizado. Sim. Então, tem uma resistência aí do próprio aço aí de 300 anos de durabilidade. Isso que eu ia perguntar. Beleza, steel frame é a montagem ali, a base da estrutura e tal. Mas que material que era produzido assim? Então, é aço que tem essa garantia. Aí o que muda do drywall que é um aço mais leve. Então, é um aço mais maleável, né? Comparado ao steel frame, que já é um aço estrutural. E aí você pode até ter um mix aí de perfis, né? Mas lembrando que no projeto o que vai resistir às cargas é a parte do steel frame. Sim. O drywall ele vai fazer os fechamentos internos, né?
Na fachada você continua usando o perfil de steel. Sim. Laís, a gente consegue pegar todas as etapas, mostrar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre cada etapa de construção de uma obra a seco? E aí, dentro dessas etapas, você ir trazendo as soluções que existem no mercado, como que a Placo atua dentro dessas soluções e tal? Na verdade, você vai ter um sistema de montagem, né, das paredes. A fundação você vai aliviar demais, né? Então você não vai ter estacas profundas, óbvio que tem que ter um projeto, né? Se for prédio, alguma coisa assim. Mas considerando assim uma casa, né? Se for uma casa de steel, Sim. Você já não vai ter uma estaca profunda, você vai fazer somente o radier, que seria essa laje concretada, né? E aí você consegue fazer sobrado, só nessa estrutura de laje. E aí, como que seria essa montagem? Né? Vai chegar na obra um mapa da montagem, né? O instalador vai seguir aquela lógica. Esse mapa é o arquiteto que faz ou é a Não, o arquiteto vai continuar fazendo só a parte arquitetônica, né? E normalmente o fornecedor do aço já encaminha esse detalhamento do projeto, da sequência da montagem. Então, vamos supor, eu tenho um terreno, contratei um escritório de arquitetura. O escritório desenhou todo o projeto ali. Independente do tipo que vai fazer, se é com a alvenaria e tal, se é a seco. Aí eu pego esse projeto aqui e eu falo, poxa, cara, eu vou para construção a seco. Mais rápido, eu tô supondo, né, que a gente vai chegar nesses pontos aí de conversa. Mais rápido, possivelmente em termos de bagunça, às vezes até de custo de algumas coisas e tal, uma obra muito mais limpa, eu vou para a construção a seco. Aí eu pego esse projeto que a arquiteta desenhou ali, passo para construtora, empresa, indústria, enfim, aí eles pegam esse projeto e faz, baseado no projeto, todo o mapa de construção em steel frame. Que aí praticamente o aço já chega cortado na obra. Baseado no projeto da arquiteta. Então ali ele só vai fazer a montagem mesmo. Então isso seria a parte estrutural. Aí a minha função na Saint-Gobain hoje é justamente atender esse arquiteto, que a gente faz o quê? O levantamento das placas, custo, planilha de quantitativo, porque é onde que o pessoal tem mais entrave, né? Sim. Como que ele vai quantificar essa obra? O que compõe o sistema? É a placa, é o perfil? Então, a gente tem diferença do perfil que vai na horizontal, né? Que é parafusado no chão, que aí seria a sequência da casa, né? Fez lá a sua fundação, vai chegar o aço na obra e vai começar a montar essa gaiola, né? Que a gente fala. Então, vai ter o aço na horizontal, que seria a guia. Para as paredes. A guia para começar a montar as paredes. Então, você não vai ter, assim, pilares, praticamente igual você vai fazer um sobrado, a estrutura das paredes do primeiro andar vai suportar a carga do segundo andar. Então, vai montando essas paredes, faz a laje. Mulher, isso aguenta. Uma família, 6, 7 pessoas numa laje. Aguenta. A gente tem lajes aí que suportam 500 quilos por metro quadrado da laje, painel laje, né? Que a gente vai entrar depois na sequência de produtos, mas aguenta normalmente. Às vezes até te dá até uma resistência maior, dependendo do projeto. Né? Sim, que legal. E aí você vai começar fez essa estrutura, e aí você vai começar com plaqueamento. Então, primeiro você vai fazer uma estrutura de cobertura, né? Ou o telhado, ou até a laje, né? Porque a placa também não pode ter essa incidência de água durante a obra. Então, aí você faz a laje ou já faz até a cobertura, né? Você consegue fazer tudo em steel, até a própria estrutura do telhado. Então, você vai estruturar a casa inteira. A laje também? A estrutura da laje? Sim. A gente tem os painéis prontos também. Mas aí eu encho com concreto, com cimento, ou é laje específico? A gente tem os painéis, né? Que seria... Esse daqui seria o masterboard, que é o miolo de madeira. E aí, esse painel vem com 3 metros quadrados, em média, né? E aí você vai distribuir esses painéis da mesma forma que você vai fazer o plaqueamento das placas nas paredes. Você vai vir com os painéis laje, distribuindo nessa estrutura de viga de steel que você criou. Sim. E aí você tem lá, distribuiu o painel, fez a amarração certinho, parafusou, tratou as juntas. Aí você vem com o contrapiso. Então, a única hora que vai ainda concreto seria nesse contrapiso, para depois você receber o porcelanato, o piso vinílico. Entendi. Normalmente. Entendi. Aí se torna uma laje comum. Só que aí o que você ganha fazendo uma laje assim? Você não vai ter escoramento, você não vai ter que esperar a laje curar. Praticamente a laje já vai sair ali, você vai montar ela,
faz o contrapiso. É muito rápido. Então é muito rápido. É um sistema que você 4 pessoas normalmente, 4 instaladores, monta a casa. Então você chega numa obra de estilo, você até estranha, porque é bem menos funcionários, que é um sistema mais inteligente do que braçal. Então não tem servente, carpinteiro, então vários tipos de mão de obras aí, você não vai ter essa necessidade, você vai precisar do instalador. Sim. Então, normalmente, a mesma equipe que monta essa estrutura de aço também vai fazer o plaqueamento. Aí vem com a frente que começa a plaquear. E aí, você vai dando sequência, já faz a laje e começa o plaqueamento. Tá, então a laje ela precisa ser feita primeiro porque não pode ter incidência de água no momento da instalação das placas. Isso. Aí, normalmente, você faz essa cobertura. É construção a seco mesmo, né? Se tiver chovendo, não pode fazer. A gente tem hoje uma evolução do painel Masterboard, que seria o Ultraboard, que ele é um miolo de XPS. Sim. Então, esse daqui é de madeira, então esse daqui também é legal você não tomar muita chuva durante a obra, né? Sim. Normalmente você tem que fazer a impermeabilização dele durante a obra, mas o Ultraboard já é ideal, porque ele então já... antes de aplicar um contrapiso nessa laje, nesse caso aí, eu preciso impermeabilizar. Se você não for fazer a cobertura, né? Às vezes você já monta a estrutura inteira antes de fazer a laje, já faz a telha, né? Tá. Já monta o telhado, aí você não precisaria. Mas se for uma obra de muitos pavimentos, aí você teria que impermeabilizar para proteger, no caso do Masterboard, que é o miolo de madeira. Tá. O Ultraboard não, já é um diferencial dele que ele já é resistente à umidade. Uma dúvida, curiosidade mesmo. Se não pode ter incidência de água, quando eu faço o contrapiso, a massa tem água? Ela não absorve e não pode causar problema? Não, nesse caso não. Já é... Porque aqui a gente tem as placas cimentícias, né? Que seria como se fossem 2 placas cimentícias e o miolo. Sim. Então, na placa cimentícia aqui não tem perigo essa umidade do próprio contrapiso, não. Tá. A gente pede para colocar a tela no contrapiso, né? Aquela tela pop, né? Aquela tela de aço. E aí depois você consegue assentar revestimento. Normal, uma casa de estilo, depois que você vê ela pronta, você não vê a diferença. Você consegue só se alguém te falar que é de estilo. Sim. Mas esteticamente você consegue pôr todos os tipos de acabamentos de uma obra convencional. Eu fiquei com uma curiosidade, tanto na parte das placas, de subir nas paredes ali a aplicação, mas possivelmente você vai comentar um pouco sobre isso. Nesse produto aqui, específico, deixa eu pegar ele. Nesse produto, a gente tem a parte de madeira aqui, né? Como que eu faço para passar, por exemplo, tubo para ligação elétrica? Aí isso daqui sai, eu tenho que cortar com maquita, como é que funciona? Então, normalmente, se você vai fazer um corte muito grande, o ideal é você prever em projeto, né, para você criar o apoio ali próximo, onde que você vai cortar, para não prejudicar a resistência do próprio painel, porque normalmente a gente pede 4 apoios. Então, o painel tem 3... O que é apoio? Tem 3 metros quadrados, então ele é 1,20 por 2,50. O apoio seria a própria viga, né? Então, às vezes, se não for uma obra de estilo, por exemplo, às vezes o pessoal usa metalon, às vezes até viga de concreto. Então, seria o apoio onde que vai... A viga que vai receber essa laje. Então, normalmente é espaçado a cada 60 centímetros, mais ou menos, esses apoios. Ele não pode ficar em balanço, então ele tem que estar apoiado as pontas do painel. E esses apoios que vai suportar, né, a própria carga do painel. Sim. Tá, então aqui eu corto isso daqui. Pode cortar normal, pode passar cortar a tubulação normal, tanto no Masterboard como no Ultraboard. Ou, quando eu junto 2 placas, se eu tenho placa maior, eu deixo o espaço onde eu vou passar. Não. Ou não funciona? Aí tem que... Não, aí você pode cortar, tem que cortar. Então tem que ser, precisa ser uma tubulação específica? Não. Aqueles conduíte normal? Pode passar tudo normal. A espessura que só tem é essa? Na verdade, tem ele de 23 milímetros, tem ele de 40, o Masterboard. E o Ultraboard, que é o meu de XPS, ele é mais leve, né, do que essa placa. Praticamente a metade do peso, então facilita demais na hora de montar, que às vezes o pessoal acha pesado por ser de madeira, né? O Ultraboard, por ele ser de XPS, né, que é como se fosse um isopor, né, vulgarmente falando, né? Sim. Ele é mais leve. Então, ele vem na espessura de 48 milímetros. Legal. Então, ele é mais espesso, mas ele é mais leve do que o Masterboard. Tá, continuando na laje, que eu me interessei aqui pelo negócio. Quando você fala dos 500 quilos, isso considera tanto tráfego das pessoas ali, das pessoas que estão, móveis, essas coisas todas,
mas também o piso, por exemplo, se eu fazer uma laje, faço o contrapiso e coloco um porcelanato que é pesado, né, as peças, os tamanhos ali e tal, dependendo do tamanho, aí eu preciso considerar isso também na hora de fazer. Normalmente seria a carga aplicada ali por metro quadrado, seria 500 quilos por metro quadrado. Entendi. Então, dificilmente você vai chegar. Se for 3 apoios, normalmente é 300 metros. 300 quilos por metro quadrado. Se for com 4 apoios, você tem 500 quilos por metro quadrado. Então, tem essa variação. Essa diferença. Então, normalmente, o ideal é ter os 4 apoios mesmo na placa. Mas aí você consegue normal essa carga aí. Às vezes, se for... Normalmente, ele é bem usado em mezaninos, por exemplo. Você quer uma obra rápida, um galpão. O pessoal utiliza ele principalmente quando essas obras mistas, né? Principalmente em mezaninos. Você consegue... Pode pôr porcelanato, normal. Legal. Você tem uma boa... Então, em termos de confiança, a gente está falando que, cara, pode ir sem medo confiança. Pode ir sem medo que aguenta o trem. Aguenta. Não, essa questão da laje aí é tranquilo. Pode Legal. Então, a gente faz contrapiso, né? Sobe estrutura, a gente faz a laje no primeiro momento por conta de incidência de água nas placas que vão para o fechamento e tal. Aí a gente vai para o fechamento agora. Aí você vem com os fechamentos. Então, o que é o legal do drywall? O que o pessoal às vezes julga ou critica? Que às vezes, fui numa obra, bati lá, escutei do outro lado. Acusticamente eu não gosto, porque eu escuto tudo. Às vezes o pessoal não fala que é oco? Fala que é oco, fala que bati lá, não quero. Então, por quê? Muitas vezes o pessoal não coloca o isolamento térmico acústico que vai dentro desse sanduíche. O que seria o sanduíche que a gente fala? Você vai ter sua estrutura de aço, certo? Sim. A gente tem diferentes espessuras. Então, você pode ter uma parede. Aí, quando a gente fala de guia e montante, a guia é a que vai parafusada no chão, na laje. Tá. E essa guia, ela já vem... E o montante é na vertical. Tá. E essa guia, ela já vem na... Você consegue definir a espessura que você quer ou tem padrão? Sim. Que a guia deve ser para encaixar 2 placas, né? Uma de um lado e uma de outro. A guia é a que vai delimitar essa largura da parede. Então, a gente tem normalmente a guia de 48, que seria 4,8 centímetros, de 7 centímetros e de 9 centímetros. De 9 eu tô falando que é a espessura de um tijolo convencional, né? Tá. Então, você vai ter lá essas espessuras da guia e o montante. O montante, ele encaixa como se fosse um perfil vertical que vai encaixar ali na própria guia. Você vai parafusar, mas ela já encaixa dentro da guia. A guia é como se fosse um perfil U. Sim. E aí você encaixa o montante nessa guia. Fiquei com dúvida agora. Diga. Quando eu faço lá o contrapiso, eu preciso deixar pontos específicos para subir essa viga? Ou é a guia que proporciona isso? A guia, e ela é parafusada. Por isso que a laje tem que estar bem niveladinha. Por isso que esse sistema ele pede essa exatidão de medidas. Tanto no nível, prumo. Então, a laje, tanto da primeira laje do piso, como a segunda laje, qualquer laje que você for instalar o sistema, às vezes até uma obra mista, a laje tem que estar niveladinha. Porque você vai parafusar essa guia metálica ali no chão. Tá. Então, as vigas, as colunas, elas nascem da guia. Dentro da guia. Entendi, perfeito. E aí, esse montante, né, que é na vertical, vem com as mesmas espessuras da guia, para ele encaixar ali dentro da guia. A guia também vai em cima, então você vai fazer como se fosse uma gaiola mesmo. Você vai ter a guia em cima, a guia embaixo, e o montante vem encaixando no meio. Se é uma área úmida, de banheiro, cozinha, lavanderia, essa distância do montante é normalmente 40 centímetros. Então, a cada 40 centímetros, você vai ter um perfil de aço. Se é uma área seca, quarto, sala, aí você pode ter uma distância aí até 60 centímetros de distância, porque normalmente a gente tem que ter um projeto e tudo, mas é estipulado 60 centímetros de distância em áreas secas. Sim. E aí você fez essa estruturação da parede, você vai passar as instalações, que é um ponto extremamente favorável do sistema, no quesito instalações, porque normalmente na alvenaria você tem que subir a parede para depois quebrar para passar as tubulações. Então dá choque, dá problema de compatibilidade de projeto, tem uma viga passando, como é que eu vou
Então, essas É uma dificuldades... trabalheira, né? Você constrói para quebrar para depois Foi a primeira coisa que eu notei quando eu fui para a obra inicialmente, depois que eu formei. Falei, gente, mas vai subir para depois quebrar. Então, às vezes, tem falhas, né? Às vezes está passando a tubulação, fecha e não terminou de passar, então você não sabe onde que está passando. Sim. Então, tem todas essas problemáticas aí. Às vezes estoura um cano, o cano você não sabe cadê, e aí gera todo esse problema. No drywall, não. No sistema, não. Tanto no steel frame, o drywall, o perfil de aço, ele já vem com perfurações próprias do montante, que você consegue ver tudo que está passando ali antes de plaquear. Legal, legal. Então, primeiro você vai montar a sua estrutura de aço. E precisa ter conduíte específico? Não. Precisa ter tubulação específica? A gente tem as caixinhas de elétrica específica, mas você consegue adaptar as convencionais também no sistema. Ah, então eu posso utilizar... Normal, a mesma parte elétrica. As caixinhas vocês já têm, mas eu também posso utilizar a normal. Agora, a parte de acabamento lá, eu posso escolher qualquer uma. O acabamento, depois que você plaqueou, aí você pode pintar direto, pode sentar revestimento, normalmente. Legal. E aí, então, você vai passar primeiro essas instalações, que é o que às vezes atrasa nessa montagem, porque a montagem não tem tempo de espera. Você montou o aço, você já pode vir plaqueando. E como é que eu vai dando amarro, por sequência. exemplo, a parte de esgoto no banheiro lá? Como é que eu amarro essa tubulação? Eu tenho alguma coisa específica, ferramenta, peça específica para segurar os tubos ali no meio? Não, na verdade, você vai ter ali os montantes, né? Então, você pode usar o próprio montante. E, tipo, já tem passar as aquelas perfurações, passa as mangueiras, passa tudo ali dentro com a parede aberta. Então, o cliente tem essa possibilidade. Não gostei dessa pia aqui, não quero esse ponto de água aqui, vou alterar. Então, ele só vai fechar a parede a hora que tiver hidráulica e elétrica pronta. Então, você pode pôr o painel também. Você faz um reforçozinho, né? Coloca um montante ali para apoiar o painel, mas, assim, é tudo com o próprio sistema dos montantes. Tá. Faz o painel elétrico, faz o painel hidráulico, passa todas as suas instalações, confere. Não, tá tudo certinho. Então, vamos fechar essa parede. Sim. O que eu falo que às vezes o pessoal critica na parte acústica é justamente porque não coloca a parte de lã de vidro dentro da parede. Então, ele vai lá, passa as tubulações e plaqueia. Então, o instalador às vezes quer ganhar tempo, quer economizar, o cliente às vezes não sabe como cobrar isso, né, no final. Então, às vezes deixa passar. Isso por isso que o cliente às vezes reclama, que acusticamente não ficou tão legal. O que é a placa, a parte de vidro? A ela lã é passada de vidro, com lã de vidro. Ela é, sei lá, o quê? Tipo algodão doce que você vai como colocando se fosse. lá? Na verdade, até a fábrica é como se fosse um grande... porque porque eu falei, o algodão doce, você pega o açúcar, né, gira e ele vira aquele... É praticamente isso. Você vai aquecer o vidro aí. A gente usa até vidro reciclável, né? Então, a gente pega das fábricas de vidro da própria Saint-Gobain, leva para a Isover, né? Que já é a própria que faz a parte de lã de vidro. Uhum. E aí, aquece esse vidro aí e sai como se fosse um colchão. Sim. Tá. Não sei explicar, mas é como se fosse um algodão doce mesmo, de lã de vidro. Então, é como se fosse algo mais... Então, ele é moldável. Quando você coloca ele vem em rolo. Então, a gente vem em rolos que já vem pré-cortados, 40, 60, já para encaixar naquele vão. Para encaixar lá no você espaçamento abre o rolo montante. E já encaixa ali naquele espaçamento. O que você ganha com isso? Você ganha praticamente 7 decibéis de acústica fazendo isso. Você economiza também com ar-condicionado, que você vai ter um conforto térmico também. Então ambiente. só não ajuda na acústica, não. Ajuda na parte térmica então, também. você economiza até 20% de ar-condicionado com a obra acabada. Tanto que você visita uma obra de drywall, de sistema leve, você sente, na obra você já percebe que já é bem mais confortável, termicamente falando, do que um sistema convencional. Então, você ganha nisso também. Então, às vezes, quando o pessoal reclama que está oco, que está passando o som, é justamente pela ausência desse capricho aí na hora de montar. Mas, cara, engraçado, né? Parece ser tão leve a parte da lã de vidro, né? Lã de vidro. Na minha cabeça, mesmo assim, ficaria oco. Mas o que é o interessante? Ela já vem especificamente na espessura do montante. Então, você não tem aquele vazio. Ela vai preencher. Então, praticamente, você vai amassar ela ali para ela encaixar exatamente na largura do montante. Então, ela vai preencher aquele vazio. Sim. Então, a sensação de oco ali
reduz. Diminui. Quer ver? Coloca a imagem, essa segunda imagem. Aqui, a lã de vidro seria esse material em rolo, né? Ah, sim. Ali já dá para ver o rolo, dá para ver como que ela é. E aí você tem, por exemplo, um drywall de 7,3 milímetros, né? 73 milímetros, vai pesar em média 24 quilos por metro quadrado, vai ter uma isolação de 43 decibéis. Para você chegar nessa mesma isolação no sistema convencional, você vai precisar de um bloco de concreto de 168 quilos por metro quadrado. Isso que eu ia falar. Pô. Com 18 centímetros. Você sai de 168 para 24 quilos, é uma diferença muito grande. Tirando o ganho que você vai ter na espessura da parede. Então, você vai ter um ganho de área útil do ambiente. Então, em vez de você ter uma parede de 18 centímetros, para ter essa mesma isolação, você vai ter uma parede de 7 centímetros. Mas o brasileiro gosta da parede larga. Então, isso que é o legal do drywall também. Você tem essa possibilidade. Aqui eu tô te mostrando a parede mais estreita, que seria o quê? O montante 48. Mas aí eu gastaria muito mais com a lã de vidro também, né? Não, aí você pega a lã mais espessa. Então, a gente tem a lã de 50, né, que vai casar com o montante 48. Tem a lã de 70, que vai casar com o montante 70. E a lã de 100, que vai no montante de 90. Então, já vem próprio, já de acordo. Isso que é o legal do drywall. Cada parede é uma parede. Então, a gente chama de tipologias de parede. Então, você pode escolher placas diferentes para depender do ambiente. Você pode colocar duplo plaqueamento. Então, você consegue alterar essa espessura dessa parede. Você fala assim, não, eu quero uma parede de 15 centímetros. A gente consegue criar uma tipologia que, no final, vai dar os mesmos 15 centímetros. Porque você vai ter os 9 centímetros do montante, mais 1,2 de cada lado da placa. Então, ali você já tem 11,5. Sim, sim. Já está bem próximo. Então, eu consigo trabalhar em ambientes diferentes de acordo com a sua necessidade. Isso que é interessante. Igual uma parede dupla ali, você já vai ter uma parede acabada com 98 milímetros, né? Já vai pesar 43 quilos por metro quadrado, mas você chega até 50 decibéis. Então, você consegue alterar a tipologia tanto para áreas úmidas, resistência a fogo, né? Porque esse sistema ele foi criado há mais de 100 anos nos Estados Unidos, né? A parte do drywall, justamente contra incêndios. 100 anos e a gente está difundindo isso agora, né? No Brasil, a gente 1% praticamente das obras é dessa forma, né? Hoje, as construtoras estão adotando muito o drywall interno para fazer os fechamentos internos, né? Mas a parte residencial que é o mais difícil, né? Que às vezes o público, o cliente final, já é mais inseguro. Então, as construtoras, arquitetos, já aderiram bem ao sistema corporativo, obra hospitalar, já é um sistema extremamente difundido. Mas o residencial, que às vezes a gente ainda tem que convencer, tem que mostrar, tem que explicar a diferença, para poder convencer o cliente. Sim. E aí a gente tem, por exemplo, comparado com o bloco cerâmico, né? Ele já não atende à norma de acústica, né? Ele vai dar só 38 decibéis. Quando o cliente fala que a alvenaria é melhor que o drywall na acústica... Então, tem norma de acústica também? Tem a norma de desempenho, que aí você teria que atender. O porquê que às vezes o cliente acha que o bloco cerâmico é melhor? Ele atende ali 38 decibéis, uma parede de 10 centímetros, né? Que vai pesar 133 quilos, que já é bem elevado comparado com o drywall. Mas por quê? Não coloca lã de vidro. Então, aí se você pegar ali 43 menos 7, já vai dar abaixo do valor da alvenaria. Então, por isso que às vezes o cliente acha o drywall inferior. Mas é porque ele não compõe o sistema inteiro que deveria. Outro ponto relevante também nessa questão da acústica é a banda acústica, né? Que é esse rolinho que está ali na foto, que é como se fosse um adesivo emborrachado que você coloca na guia antes de parafusar ela no chão. Por quê? Para o ruído não passar por baixo. Então, às vezes, o cliente reclama da acústica do drywall, você vai ver o ruído está passando por baixo, é uma frequência. Então, ele vai passar na menor fresta que você tiver, ele vai passar, vai transmitir esse ruído de um cômodo para o outro. Tem um método para você construir e não ter esse tipo de problema. Tem o jeito certo de fazer, igual todo sistema. Igual tudo, né? A gente tem a forma correta de executar, que é o que a Saint-Gobain faz, que é dar esse suporte tanto para o arquiteto, como para o instalador. A gente dá treinamento, tanto que é a minha parte, nos escritórios de arquiteturas, né, nas construtoras, para falar, né, querendo ou não, é um sistema que, igual, eu formei em engenharia civil numa federal e não tive acesso a esse conhecimento. Então, fui ver depois que eu entrei na Saint-Gobain. Então, é um conhecimento ainda limitado nessa questão. Então, por isso que a Saint-Gobain faz esse trabalho
junto às construtoras, arquitetos, como também treinamento de mão de obra, de instalador. O pedreiro quer transformar em instalador de drywall. A gente faz treinamento prático, teórico, tem como levar para a fábrica para fazer. Então, tudo sem custo. Então, a Saint-Gobain ela é pioneira nesse quesito aí de treinar as pessoas, de levar, difundir o sistema, né? Para tirar esses tabus, né? Sim, legal. Passamos por tudo até a laje, né? Então, a gente já fez a parte de instalação elétrica, de esgoto. Aí a gente vai fechar, colocou a lã, agora a gente vai fechar. As placas. E aí tem diferentes placas, é só uma que existe? Então, até trouxe aqui, né, para as pessoas conseguirem. São coloridas ver, assim mesmo? São. E cada uma é para uma área? Isso que é legal. É uma obra limpa e ainda é uma obra colorida. Então, cada ambiente vai ter uma especificação. O Pablo nem ia querer pintar, pô. Ia ficar com a obra toda colorida. Já deixa assim. Normalmente a gente tem que fazer o tratamento de junta, né? Tem todo não dá para ela ficar exposta, mas que o tratamento de junta é com aquele tipo mesmo ali de fita? Então, a banda acústica é para essa questão acústica, né? Então, você vai colar ali na guia, tanto na parte da laje como na parte superior, para o ruído não passar. É como se ela já vem na largura do montante também, na largura da guia, né, no caso. Então, ela já vem de diferentes espessuras. Então, antes de você parafusar a guia no chão, você tira esse adesivo e cola antes de parafusar, que aí vai ficar como se fosse um emborrachadozinho para criar esse bloqueio aí do ruído. Sim. Vindo para as placas, né, a gente tem essas placas mais convencionais, essas aqui eu vou falar na sequência. A gente tem branco gelo, que seria a placa ST, que é a standard, né, que é a convencional. Essa daqui você vai usar em áreas secas, salas, banheiro, sala, quarto, áreas que não tem essa questão da umidade. A verdinha você vai usar nas áreas úmidas, banheiro, cozinha, lavatório, tudo que tiver essa incidência maior de água. Precisa impermeabilizar? Sim. Mesmo assim, você vai ter que impermeabilizar normalmente. Quando você fala impermeabilizar... comum. Vou passar algum produto... Uma argamassa cimentícia, né? Sim. Para impermeabilizar esse banheiro antes de vir com o revestimento. Sim. Então, ela tem uma resistência maior à umidade, mas ela não é uma placa impermeável, por exemplo. Coloquei a placa lá, não vou precisar impermeabilizar o banheiro. Não. Vai continuar impermeabilizando normal, igual no sistema de alvenaria. Tem a verde, então, que é para áreas úmidas, e a gente tem a vermelha, que é resistente a fogo. Então, igual eu estava comentando, o drywall ele foi desenvolvido para essa questão de incêndio. A gente tem tipologias simples aqui, que vai até 30 minutos de tempo de resistência a fogo, até 180 minutos. Então, você tem 180 minutos de tempo para você conseguir sair daquele ambiente. Então, a lã de vidro também é incombustível. Então, todo o sistema ele é tanto acústico como térmico, como também tem uma resistência muito melhor. Em termos práticos, o que difere aí? Essa parte onde é a cor somente? Quimicamente na produção, também. Quimicamente, né? Essa daqui vai ter uma resistência maior à umidade, né? Então, ela é aditivada especificamente. Mas o que é aditivado é só essa camada de acabamento. Não é dentro da plaquinha. Normalmente é o cartão que é mais resistente. O cartão, sim. A gente tem esse cartão que muda entre uma e outra. Aquelas ali a gente já tem um miolo diferenciado, que eu vou explicar. Impressionante a tecnologia, né? É muito interessante. Então, normalmente, quando você chega na obra, onde que você vai ver? Então, essa daqui vai estar na área seca, essa daqui vai estar nas áreas úmidas, e essa daqui normalmente vai na escada, que é normalmente a rota de fuga, que precisa ter uma resistência maior. Então, o que é o legal da minha função junto ao arquiteto, à construtora? A gente cria essa tipologia para o arquiteto. Então, para ele não ter que pensar onde que ele vai pôr a verde, onde que ele vai pôr o vermelho, a gente já cria. Então, a gente pega o arquivo, o projeto do arquiteto, né? Pega a planta baixa e a gente mesmo vai criar. Aqui é um quarto, então aqui vai ser ST, 2 ST, tipologia tal, montante, largura tal. Então, a gente cria. Então, a gente discute com o arquiteto primeiro, né? Qual a largura final de parede que ele quer, qual a necessidade de acústica, se é um hospital, aí você já vai ter normas específicas para o hospital. Então, você vai entender qual que é a necessidade daquele ambiente para você criar a tipologia. Então, hoje a Saint-Gobain ela fornece esse projeto de drywall, que seria o projeto das tipologias. Sim. E aí, cada tipologia vai ter
o conforto acústico, vai ter um peso, né, específico, vai depender de quantas placas, e vai ter um tempo de resistência a fogo. Então, a gente já manda tudo prontinho para implementar no projeto do arquiteto. Quando você fala fornecer, o cliente ele vem na loja. Vamos supor que ele vem para uma loja física nossa aqui, para Só Reparos, e aí, cara, bateu na telha, vou fazer construção a seco. Ele está com o arquiteto mostra o projeto, especifica. O nosso atendente, o nosso vendedor, manda essa informação, entra em contato com vocês. Vocês fazem, pega o projeto ali dele, da arquiteta, faz o projeto, manda de volta com a lista, o checklist do que precisa comprar para o vendedor tirar. Já tirar o pedido. Pô, muito mais fácil, pô. Porque a ideia é essa, é facilitar, porque às vezes até o vendedor vai ter dúvida, né, de que vai incluir naquele sistema. Sim. Então, a gente, além de mandar essas tipologias com legenda colorida, então, a parede tal, amarela, vai ser tipologia tal, aqui vai ser a vermelha, então, já com cores, né, a gente manda em PDF, né, em folha de projeto, então, se quiser imprimir, para o arquiteto adicionar, a gente fornece isso para uma consultoria que a gente faz mesmo para a loja, né, para ajudar a loja a viabilizar a compra e também para ajudar o arquiteto na especificação, para às vezes convencer melhor o cliente, né? E junto com esse arquivo do projeto, né, que vem essa especificação, as tipologias, e é uma linguagem que o instalador vai entender. Então, a gente manda uma tipologia que o instalador vai olhar aquele projeto, ele vai conseguir montar. Então, isso aí minimiza demais, porque aí o arquiteto não vai depender do instalador somente para criar esse ambiente. Uma pergunta. Porque se depender, ele vai criar todas as paredes iguais. Então, ele não vai considerar a norma, ele não vai considerar na nada. utilização E dos junto itens, com esse arquivo, a gente manda um Excel com a planilha de materiais. Legal. Com tudo que vai gastar, parafuso, montante, massa. Então, justamente para ajudar a viabilizar a obra, até para quantificar, eu quero fazer esse comparativo, estou insegura se eu vou fazer alvenaria, se eu vou fazer drywall. A gente ajuda, né, sem custo, tanto para a loja, né, como para o arquiteto. Então, antes de fechar, vocês mandam tudo isso? Que aí justamente você consegue comparar. Não, e o que é legal do sistema? Você consegue ter uma exatidão nesse orçamento. Porque é tudo paginado, né? Então, da mesma forma que vocês fazem com o piso, você já fornece a paginação ali do piso, o cliente vai economizar, porque não vai ter tanto desperdício. A gente faz a paginação das placas. Legal. Então, você tem, já com essa paginação, você já tem uma redução, né, no de desperdício. Custo no desperdício. Porque é tudo quantificado. Você tem um pé direito ali do projeto, então você já vai saber que tanto de perfil que vai gastar, a quantidade de placa. Então, você já gera um resíduo bem menor justamente por causa dessa paginação. Laís, uma pergunta dúvida. Quem vai montar isso, esse sistema, precisa ser certificado? Precisa ter alguma coisa, especificação ali para executar o trabalho de montagem? Então, já é uma mão de obra um pouco mais especializada, né? Então, teria que ser um gesseiro, alguém que já mexe com isso. Porém, é fácil de ser treinado. Não é difícil de montar. Eu mesmo tive o treinamento na fábrica, né? Então tu consegue fazer mesmo. Eu falo que se eu tiver se eu tiver um ali comigo, eu já consigo montar uma parede tranquilamente. Não tem dificuldade. Tanto que a placa está levando mulheres para a fábrica. Que legal. Está incentivando. Porque a gente está num déficit também de mão de obra na construção convencional. Então a gente está tendo já dificuldade de encontrar pedreiro, carpinteiro. Então a gente vai ter, na verdade, vai ser meio que obrigado a mudar, a criar uma nova tecnologia. E é um sistema que você consegue treinar pessoas, você consegue trazer outros tipos de pessoas para a obra. Mulheres, pessoas que às vezes não pensaram, porque hoje ninguém quer ser pedreiro. Se você perguntar para o jovem, você quer ser pedreiro? A gente conversou sobre isso num episódio que vai sair essa semana. Então vai chegar num limite. Então essa mão de obra que a gente tem hoje vai sair de cena em algum momento e aí vai cada vez aumentar esse déficit de mão de obra. Em contrapartida, a gente tem uma necessidade de construção. Então, o Brasil ele é um ótimo país para se investir, porque a gente tem muita obra ainda para ser feita, muita casa, muito prédio. Então, a gente está em crescente
ascensão nessa questão de necessidade de obra. E o brasileiro gosta muito de reformar também, né? Reforma Cara, ideal, todo ano, sistema. chega final de ano, antes de Natal, pô, vou pintar a casa, vou fazer um detalhe aqui, um detalhe ali. E o que é legal do sistema? A flexibilidade do layout. Eu casei, não preciso mais desse quarto aqui, ou tive um filho, quero criar essa parede aqui, vou fechar a sala, criar um cômodo. Às vezes eu moro no apartamento, não pode ter barulho, não pode ter sujeira, preciso subir com material no elevador. Muito mais fácil você subir com a placa, né, que você consegue carregar, o montante você consegue carregar. Então, é um sistema leve. Sim. Então, você consegue fazer essa montagem. Eu falo que a mulher e o marido ali, ela consegue montar a parede, entendeu? Não é, ela consegue. Aí é bom, pô. Era só eu de mulher no treinamento lá, 8 homens e eu. E assim, não fiquei para trás, e aí não. Tu foi conseguia lá carregar a placa, conseguia plaquear da mesma forma. Tanto que a gente está investindo nas mulheres. Sim. Para trazer as mulheres para a obra também, nesse quesito. Aí, então, esse investimento na limpa. mulher é em questão de treinamento, reunir galera de todo o Brasil, mulheres de todo o Brasil, a gente para levou levar para a fábrica. manicures, levou pessoas assim que nunca trabalhou com obra, para treinar, para trazer mesmo para mercado, para né? ter mais opções de mão de obra. Sim, sim. E assim, como é uma mão de obra mais inteligente, mais técnica, né? Você consegue atrair mais os jovens também. Não é uma coisa que ele vai ter um trabalho braçal. É montagem, né? Então, ele vai parafusar a placa naquele montante. Então, é uma coisa mais atrativa, né? Uma mão de obra mais atrativa. É um serviço rápido. Então, você consegue entregar a obra 60% mais rápida do 60%? Do que uma obra convencional. Porque não tem entrave. Então, se você colocar mais mão de obra, mais rápido vai sair. Tô falando uma obra de 4 meses, você leva 1 mês e pouquinho para entregar. Uhum. Caraca, é muito tem construtoras que trocam a alvenaria para o drywall justamente porque não está conseguindo entregar. Então, está com prazo estourado, precisa acelerar essa obra. Tem obras aí que a gente economiza 7 meses de obra, de tempo de obra. Sim. Quer ver? Coloca aquela primeira imagem do comparativo dos sistemas. Então, quando às vezes a pessoa vai fazer esse comparativo material, às vezes vai saindo um pouco mais caro. A diferença de preço com certeza vai existir. Vai existir. Agora, quando a gente coloca o sistema completo... Olha as formas que o cliente vai economizar. Ele vai reduzir no volume de material, então não vai chegar mais cimento, areia, brita, aço. Então, você vai ter uma redução de volume de concreto, de aço, de caçamba. Então, você reduz esse frete, essa logística de transporte de material. Praticamente, você vai ter fornecedor do aço. A gente fornece também os perfis. Então, você vem na loja, já quantifica o material, você vai ter um fornecedor. Você vai fazer o frete, já vai levar praticamente as paredes ali. Sim. Pronta. Sim. No final, ela já vai sair plana, né? Então, você vai dar o acabamento, tratar juntas e pintar praticamente, maciar e pintar. Então, você corta aquele chapisco, reboco, todas aquelas etapas. Eu vou te perguntar umas dúvidas sobre isso daí, sobre essa parte. Guarda. Eu vou guardar. Então, você vai ter uma alta produtividade. Então, você não vai ter aquela demanda de quantidade de pessoas na obra. Então, se você quer acelerar, você pode até pôr mais pessoas, mas é um sistema que você não demanda tantas pessoas para montar. Normalmente, 3, 4 pessoas montam a casa. Então, é um 4 sistema... pessoas montando uma casa de mais ou menos 200, 300 metros, 60% a menos de tempo para entregar. Então, é bem mais eficiente. Então, você ganha também nessa quantidade. Então, você vai ter menos funcionário, menos tudo. Dor de cabeça. Eu ia deixar por último ali, dor de cabeça. Mas a obra ela é desafiadora, né? Você gerenciar desanima, né? diferentes frentes e tal. Então, poxa, além de todos os benefícios que você vai comentar aí, provavelmente a dor de cabeça de gerenciar um monte de... Porque é um profissional mais qualificado, então mais técnico também. Então... Não, e se a mulher entrando aí, vai dominar o negócio. Vai dominar. Entendeu? Porque vai mulher ter o capricho, é organizada, detalhe, caprichada. Nível ali. Então, realmente, é um sistema bem mais eficiente nessa questão de produtividade. Sim. Normalmente, ele ganha também por metro quadrado executado. Então, é uma obra que um instalador não vai ficar perdendo tempo. Não vai ficar ocioso ali na diária. Não é por diária. Normalmente, ele ganha por metro quadrado executado. Sim. Tanto o forro, né, que aí também é com placa de drywall, já solta a parede, já solta o forro, então ele entrega a obra com uma velocidade muito maior. Sim. Porque também não tem entrave. Tem que esperar curar esse concreto, tem que esperar o tempo aqui. Não tem prazo de
de tempo. Então, é bem mais rápido nesse quesito. Flexibilidade de layout, né? Então, eu quero trocar essa parede, quero desmontar essa parede, às vezes plaquear, levar essa parede para outro lugar. Você consegue fazer isso, você desmonta as placas, consegue, às vezes, até reaproveitar para mudar esse layout mesmo de apartamento, de casa, reforma. Então, você tem essa facilidade, que é uma parede que você consegue montar, desmontar ali, sem maiores dores de cabeça. Fazer que nem o pessoal faz, né? Às vezes coloca um piso laminado, né? Aquelas réguas assim, e aí mudou de apartamento, mudou de casa, leva o piso. Dá para levar a parede agora. Normalmente tem gente que leva a casa, né? Você já viu um vídeo assim que o povo transporta a casa, né? Eu já vi. Por ser leve, né? A gente tem muitas obras modulares também, então... A verdade é que lá fora, a própria Amazon, por exemplo, já vende a casa completa. Pelo site, você compra no site. E no Brasil a gente já está tendo instaladores que sim, tem indústrias que fabricam casas, né? E já aí entrega transporta, pronta. já entrega pronta. Dependendo do tamanho. Ou os módulos, né? Já entrega os módulos prontos, né? Que já vai dar um ganho de velocidade. Banheiro pronto. Você chega e isso, banheiro. Então, a velocidade agora vai ser a obra modular. Que você vai para o galpão, faz a montagem dessas paredes lá e já transporta ou a parede ou até o cômodo já pronto. Então, você tem esse ganho aí sem limites, né? De tempo. Sim. E aí, facilidade nas instalações, que eu tinha comentado, né? Porque você vai passar as tubulações aí, você vai estar vendo, então você não vai ter que quebrar a parede depois, né? Então, tiver vazamento, a questão da água que você comentou e tal, tem agora problema. na parte da manutenção. O que é o legal do gesso? Gesso não dá muito certo com água, sim. Então, estourou um cano ali no banheiro, ele já vai apontar para você onde que é. Então, é ali. Então, você não vai ter que sair quebrando para achar onde que é a fonte desse vazamento. Então, você sabe que é ali. Então, o que você vai fazer? Normalmente, ou com estilete, ou até com serrote, você faz um quadradinho ali, retira a placa, trata esse vazamento, né? Corrige a tubulação, e depois pega outro quadradinho, trata a junta ali e pronto. Então, normalmente, lá fora, a própria pessoa da casa faz essa manutenção, vai ali, compra as ferramentas baratas, né, fáceis de usar, e faz essa correção. Então, pelo fato dele já apontar onde que é o problema, então você ganha tempo, você consegue ali ter um corte mínimo ali de onde que é o problema. Então, nesse ponto também é bem mais favorável do que o sistema convencional. E aí, como a espessura da parede é mais estreita, né, você vai ganhar área útil. Então, hoje você sabe que às vezes tem uma kitnet, é por metro quadrado o custo disso. Quando você vai vender, quando você vai negociar, quando você vai ganhar dinheiro em cima do imóvel, o metro quadrado é onde que está o dinheiro. Então, por que você vai usar uma parede de 18 se você consegue ter um quarto maior, ter um ambiente maior, usando uma parede mais estreita com a mesma eficiência? Eu não estou falando que você vai perder eficiência. Você vai ter eficiência térmica, vai ter eficiência acústica. Não tem porquê você ter uma parede que vai ocupar 18 centímetros aí. Então, você vai ganhar no custo também. Outro ponto que às vezes nem está citando, às vezes você tem um hotel. Se é uma obra que você vai ganhar 7 meses, você concorda que você vai inaugurar 7 meses antes, então você vai ganhar em cima desse imóvel. Então, você vai vender mais rápido. Quem é construtor que ganha dinheiro fabricando casa ou vendendo casa, vai ter um retorno desse investimento muito mais rápido. Sim. A gente tem uma obra, até vou mostrar as fotos no final, uma obra em Caldas Novas, aqui em Goiás. Era um hotel, né? E o cliente optou pelo sistema porque ele já queria inaugurar antes, porque ele ia fazer dinheiro com essa ampliação que ele estava criando lá. Então, você consegue também recuperar esse investimento que você fez no sistema. Sim. E principalmente por ser um sistema mais leve, né? Você vai reduzir aí com a estrutura. Então, você não vai reduzir só na fundação, você vai aliviar a estrutura como um todo, né? Se é um prédio, se é uma estrutura mista, você vai aliviar a laje, vai aliviar a viga. Então, você vai economizar o aço, vai economizar o concreto. Então, você já vai estar ganhando dinheiro ali também. Então, são N fatores, redução de caçamba, né? Então, você não vai ter esse gasto com entulho, que gera também um custo aí para as construtoras. Vai ter as sobras ali, mas que você pode... Praticamente você vai aproveitar, porque a placa você corta ela, né? Então você consegue usar. E o que não aproveitar, a placa recolhe.
para fazer o ciclo que você comentou. Você pode ter um container na obra, né? Acabou ali, sobrou esse aqui de material, você retorna para a fábrica. Então, praticamente, você não gastou. E outra, a gente está com um apelo muito forte hoje na questão da sustentabilidade. Então, a maioria das obras assim, vai começar a ter que atender selo de certificação de sustentabilidade, né? Então, todas as nossas matérias-primas, todo o sistema ele já é voltado para a sustentabilidade, que é um dos 3 pilares da própria Saint-Gobain. Então, a gente tem meta de reduzir carbono, então a sustentabilidade tem um apelo muito grande para a própria empresa. Então, são matérias-primas recicláveis, são material leve, né? Então, você economiza no carbono do transporte, então você consegue levar mais material com um peso mais leve, reduzido, né? Então, esse apelo de sustentabilidade, se o arquiteto ou o engenheiro quer ter esse selo na obra dele, é muito mais fácil com esse sistema. Então, a gente dá todos os documentos também, a gente presta essa consultoria também para os arquitetos que querem dar entrada nesse tipo de certificação, né? A Saint-Gobain auxilia, todos os produtos têm os certificados, têm a documentação, resistência a fogo, tudo. Então, você tem essa facilidade também, porque é um sistema que você consegue ter a ficha técnica de cada material e todos estão ali dentro das normativas de sustentabilidade. Então, você ganha também nesse quesito. Então, é uma coisa que às vezes te ajuda até a vender a obra. Não, minha obra tem um selo aqui. Sim, tem um apego muito forte, né? Então, às vezes você consegue até justificar a troca de sistema. Não, eu vou fazer por esse sistema porque eu estou indo por esse meio. Porque a construção civil hoje ela representa quase 40% do problema ambiental no mundo. Então, não adianta você só economizar água lá na sua casa. A própria construção civil, o gasto de água, desperdício, entulho que ela gera. Então, a gente está colapsando, né, no quesito ambiental. Então, vai chegar uma hora que vai ter exigência também das obras. Então, assim, acredito sistema... que vai chegar ao ponto de ter leis para esse tipo, né? Que leve para esse tipo de construção. Obra hospitalar, obra corporativa, a gente já está bem difundido. Tanto que o hospital, às vezes, tem que mudar a parede. Então, essa facilidade também de trocar os ambientes. Agora é uma UTI, agora vai ser uma clínica. Então, para o hospital já faz total sentido, corporativo também. Então, ninguém questiona tanto. Mas agora é levar para o público, né, do residencial, as vantagens do sistema. Por isso que eu até agradeço esse espaço, né, da gente poder trocar essa ideia, para justamente aquele cliente que vai construir, que tem a intenção de fazer a própria casa. Só que tu não vai vir de novo aqui, não. Tu não trouxe pão de queijo, pô. Pois eu achei que ia ter um pãozinho de queijo quentinho aqui pro mineiro, mas tudo bem, na próxima eu trago. Laís, beleza, a gente fecha os ambientes ali e tal. Vamos para a parte de acabamento? E aí eu queria ir para 2 lados. Para um lado de ambientes secos e ambiente molhado. Para a gente analisar boas práticas. Quando eu falo da placa, e aí as placas têm limite de tamanho, eu vou ter que colocar uma do lado da outra. Quando a gente está falando de pintura, especificamente, de trinca, daquelas coisas, a parede trabalha, não trabalha, também é uma dúvida também, quando você estava falando, isso veio na minha cabeça e tal. Tem uma necessidade, ao fazer o emmassamento da parede para pintar, primeiro, tem necessidade de emassar para pintar. Segundo, eu preciso colocar telas, aquelas famosas fitas, para que no trabalhar da superfície a gente não tenha as trincas, né, ali expostas. A gente tem o tratamento. E aí eu tenho outra dúvida antes de tu falar. Beleza, como que eu faço a instalação de portas? É normal? Porta de madeira, porta de alumínio, porta, normal. Janela, né, e tal. Normal, a gente vai reforçar aquele montante ali que vai receber a porta, né? Faz um reforço na própria estrutura da montagem, mas é normal. Encaixa a porta ali, trata e plaqueia. Coloca aquelas espumas expansivas ali, se necessário. Porque você vai ter o aço ali, né? O montante, já se reforça aquele montante e pode colocar a porta, janela, da mesma forma. Então é até mais simples, né, do que a alvenaria. Aí você só tem que ver assim, a espessura, né? Se o montante é de 70, você tem que ter uma porta compatível com aquela largura da parede. E então a porta precisa seguir também. Ou às vezes você tem uma porta, você pode criar tipologia para atender aquela porta, mas normalmente você vai usar uma parede mais estreita. A gente já tem portas também específicas já
com as espessuras que vai casar. Quando você fala você fala a placa. Não, a gente não trabalha com essa indústria parte. já Mas tem. a parte de construção a seco, grandes marcas. você já consegue achar no mercado aí tudo compatível com o sistema. Sim. Não tem grandes dificuldades nesse quesito aí, não. Legal. Aí falando assim... Sobre a pintura. Sim, do É só tratamento de pintar? junta. Não, você vai ter um encontro ali das placas, você vai tratar essa junta. Então, a gente tem telas, a gente tem tanto a fita de papel, como uma fita telada que já é autoadesiva, né, que você consegue já colar ali naquele encontro. Vale falar que as placas têm que ser amarradas, né? Então, as juntas não podem ser encontradas, né? Tem que fazer essa amarração do plaqueamento. Amarrada que você fala, por trás ali fazer alguma... Desencontrada, igual quando você vai fazer tijolo, né? Você tem que deixar esse desencontro aqui das placas. Entendi. Essa junta não pode estar encontrada com essa, assim. Entendi. Teria que ter essa amarração. Então é uma boa prática ter as amarrações. Que aí a junta não fica encontrada. No caso, é um dos detalhes, né? A gente tem especificação também para preciso colar com silicone uma com a outra? Silicone, algum produto, não, cola, você alguma vai coisa? Plaquear elas, né? Parafusamento a cada 30 centímetros nas placas internas. Tem os parafusos próprios, né? E aí plaqueou lá no seu montante, vai ter um montante atrás, plaqueou. E aí você vai fazer o tratamento de junta. Então, você vai colocar a fita, tem a massa própria também do sistema. Então, as placas também têm 2 tipos de borda. Então, tem um lado da placa que é borda rebaixada e tem uma que não tem esse rebaixo. Um lado a placa tem os 4 lados, né? 2 lados são rebaixados, 2 lados não. Então, na borda rebaixada já é mais fácil porque ela já tem esse rebaixo para receber essa fita. A fita. E Legal. Já ficar mais niveladinha. Na borda de topo, que seria sem o rebaixo, encontrada, aí você teria que abrir essa junta. Então, você tem a massa, né? Então, você vai abrindo. Então, você vai abrir praticamente 25 centímetros de massa para nivelar 25 essa fita centímetros? de cada lado. Caracas, é bastante. Então, por isso que às vezes fica mal feito. Porque às vezes a pessoa põe a fita ali e deixa pro pintor se virar. Pois então, isso que eu ia falar. Você vai passar a fita... Tem que ter esse capricho na hora de abrir essa junta. E abre com o quê? Com a espátula normal? Com a espátula normal, com a massa. Você consegue ter uma planicidade perfeita. Mas aí você tem que abrir esse tratamento de junta ali para espaçar. Porque assim, na hora de amassar, é melhor passar massa numa parede que é uniforme do que numa parede que vai ser bem uniforme, né? Tipo, a placa aí é tranquila. Então, por isso que até minha dúvida, eu preciso emassar? Porque emassar a superfície que já tá desse jeito aqui, cara, a possibilidade de criar barrigas e bolhas, né, é muito grande. Se você faz um bom tratamento de junta, já consegue uma planicidade boa ali no tratamento de junta, algumas pessoas já pintam direto. Mas é recomendado? O ideal é você maciar, né? Nem que seja uma camada fina, justamente para não dar diferença de tonalidade, às vezes, na tinta, né? Sim. Mas muita gente pinta direto. Mas o recomendado é você ainda passar uma mãozinha de massa, justamente para caso tenha algum desnível ainda nessa junta, né? Você conseguir ainda corrigir. Mas dependendo, quando o instalador é muito bom, ele já consegue essa planicidade no próprio tratamento de junta. Então, se ficar muito bem feito, você já consegue já pintar direto e corrigir essa cor aí para dar algumas demãos de tinta para não ver essa diferença. Legal. Mas ainda é legal você maciar, porque justamente para ainda ficar ainda mais lisinho. Sim. Mas com certeza você vai gastar bem menos massa do ali, que um sistema convencional. Por exemplo, né? Não tem essa, vou corrigir na massa. Não, porque já é um sistema já com nível, né, com uma aprumada bem exata, né? Então você não vai ter essas diferenças aí da parede para você corrigir na massa. Na hora de assentar o piso, não vai ter que fazer recorte na cerâmica e ela ficar toda torta, assim. Não, vai ficar aquela linha no final da parede lá. Não, as paredes não abrem tanto igual numa obra convencional, que você tem essa diferença. E ela trabalha muito? As paredes? Então, quando você levanta? Se é uma obra toda de steel, ela vai ter uma movimentação, sim. Então, assim, mas já é tudo pronto. Para resistir. Questão de trinca, essa coisa você não vai ter. Uhum. Tem alguns detalhes, né, nesse tratamento de junta, para ficar bem feitinho, usar a tela, né, correta. Mas questão de trinca, essas coisas assim, só se tiver alguma movimentação em excesso. Mas se for uma coisa
o drywall, por exemplo, que não tem essa questão estrutural, ele só está fazendo a vedação, então você não vai ter esse problema, porque a estrutura em si não vai movimentar. Mas se é uma obra de steel, toda em steel, aí já tem que ter um contraventamento, né, para a estrutura não movimentar. E aí você já parte para a parte do aço. Contraventamento você fala que é... Do aço. Do aço. Que é criar, enrijecer a estrutura para ela não movimentar. Mas aí é tudo projeto, né? O projeto vai depender de cada caso. Então, assim, normalmente a obra não é feita para movimentar. Então, você tem que criar um projeto estrutural para a obra ter essa estabilidade, né? Tanto contra vento, né? Carga de vento, já tem essa resistência. Então, a placa em si, ela praticamente não deforma. Legal. Ela tem essa uniformidade aí no quesito movimentação. Maravilha. E aí, quando a gente vai para um ambiente molhado, como o banheiro, a cozinha, tem algum cuidado específico que a gente precisa ter para cobrir essas paredes? Por exemplo, vou colocar revestimento na área molhada. É uma coisa. Vou dar o exemplo do banheiro específico, né? Então, tem a aplicação do revestimento na área molhada, na área de banho. E aí, na área que não é molhada, eu quero, sei lá, passar um fugê, que é um produto, tipo uma textura e tal, blá, blá, blá. É tranquilo? Eu posso fazer isso normalmente? Pode. A única coisa que muda do banheiro para área seca, no quesito assentamento, é a argamassa. Então, numa parede de área seca, você pode usar uma argamassa AC1 normal, para assentar, mas no banheiro teria que ser no mínimo um AC2, no drywall. Sim. Normalmente você usaria, assim, um AC1, né? Mas no drywall você teria que usar AC2, sim, no caso. No drywall, especificamente, para assentar revestimento. Mas aí eu aplico direto ou tem que fazer um tratamento antes? Não, pode aplicar direto. Ah, legal. Aí uma coisa que tem que ter no banheiro é manter a impermeabilização. Tá, então eu preciso antes aplicar um produto para impermeabilizar. Da mesma forma que você faria no tijolo mesmo, no tijolo. Subindo aí 50 centímetros, impermeabilizar a área do box, né? Antes de receber esse revestimento. Mas no quesito placa, você não vai ter nenhum grande problema. A placa também, às vezes, o cliente tem insegurança também no quesito carga, né? Vou poder parafusar, vou ter esse reforço. Isso aí eu ia perguntar isso pra você, Você ia chegar, né? Quero pendurar alguma coisa na parede, colocar uma porque TV, no banheiro, suporte. Às vezes, você tem aqueles suportes do banheiro, né? Às vezes gera essa insegurança, vou ter que pôr reforço em tudo. Então, a gente tem duas formas, né? A própria placa, ela tem um suporte de carga de 10 kg se você usar uma bucha específica. Se é uma bucha convencional... Que é a bucha de gesso normal? Ou é outra? Não, uma bucha normal, que você vai parafusar normal, igual você parafusaria, é até 1 kg, mais ou menos. Mas a gente tem uma bucha que a gente chama de Tiger Bolt, que é como se fosse uma borboletinha, que aí você consegue um suporte de carga maior. Então, a placa convencional normalmente tem no máximo 10 kg. Não, mas é uma bancada, é uma carga maior. Então, a gente tem opção, né? Que normalmente o cliente usa uma placa convencional e põe um reforço ali atrás, pontualmente falando, a televisão vai aqui, então eu vou colocar um reforço ali 40 por 40, às vezes usa MDF, às vezes usa metal. Eu fiz isso lá no meu escritório. Você reforça. Eu fui instalar uma estante personalizada sobre a mesa de trabalho, né, a bancada de trabalho, e aí no teto, aí tava pregando na parede, aí eu falei pro rapaz que estava montando, eu não vou confiar não, cara, porque eu vou colocar computador aqui, computador não é barato e tal, e além disso ainda tem eu, porque pode cair na minha cabeça, da minha esposa e tal. Aí vamos parafusar no teto também? Aí no teto, ele pegou e fez isso, colocou MDF, colocou MDF e parafusou, né, para fazer esse reforço. Então, aí você teria que pôr o reforço em cada ponto de parafusamento. Então, você vai ter um projeto que vai a televisão, que vai um ar-condicionado, então você vai ter esses reforços. Mas, por exemplo... Bancada, né, de banheiro, de na cozinha. Na parede, o montante, ele serve para isso, aí tem correto? a opção também. Você pode parafusar direto no montante. Você teria que ter o parafuso correto para parafusar ali no montante. Já muda o parafuso. Que aí seria para metal. Sim. Porém, a gente... Ou seja, não é para amador para fazer uma construção dessa. Também não é complicado, mas precisa utilizar o produto correto. Porque às vezes coloca um espaçamento também muito longe, igual o forro de gesso. Eu vou falar de forro que caiu, porque às vezes
não apoia, não estrutura direito. Então, se Sim. você colocar uma distância muito grande entre um montante e outro, óbvio que a sua estrutura já vai ficar mais frágil, né? Porque o correto é a cada 60 centímetros, a cada 40 centímetros. O banheiro que vai esse revestimento na parede, então já tem essa carga. Por isso que a gente coloca a cada 40 centímetros, justamente para criar essa resistência ali, para suportar. Mas aí a gente tem a opção também da placa Performa, que é um diferencial da empresa, né? Que justamente para tirar essa insegurança do cliente, então vou ter que criar esses reforços, e se eu quiser mudar a televisão de lugar, vou ter que reforçar essa parede. Então, querendo ou não, isso cria um certo desconforto com o cliente. Então, a gente tem essa placa Performa, né? Que ela tem 3 grandes vantagens, né? Que eu poderia citar. Primeiro, que ela te dá 3 decibéis de acústica. Só ela? Só de você colocar ela. Então, normalmente... Mas também 3 decibéis não é quase nada, né? Não, a escala de acústica ela é exponencial. Então, 1 decibel de acústica já dá uma diferença muito grande. Então, uma placa convencional normalmente é 1,5 decibel de isolamento. Essa daqui já te dá 3 decibéis. Então, já dá esse conforto maior para isolamento. Então, se você quer isolar, você tem que ter um drywall bem feito. Então, nesse ponto de acústica, ela já vai te dar isso. Mas, principalmente na capacidade de carga. Então, essa daqui, praticamente, ela exclui essa necessidade do reforço. Porque ela suporta 50 quilos na própria placa. Porque ela tem fibra de vidro no miolo. Então, se você notar a diferença de uma placa para outra, ela é bem mais preenchida. Então, você tem fibra de vidro no miolo. Essa daqui é mais porosa. Então, deixa eu mostrar aqui mais perto da câmera, as duas juntas. A diferença é muito boa, né? Você tem essa diferença de porosidade, né? E justamente é a fibra de vidro que dá essa resistência. Então, você pode parafusar... Quando você fala 50 quilos, no cisalhamento. É por ponto? O que é cisalhamento? Por ponto. Por ponto. E o que seria esse cisalhamento? É justamente a carga que rente a parede. Então, é um quadro, é uma televisão. Então, essa carga que faz a intenção de escorregar pela parede. Mas se eu tiver uma parede grande, pode ter vários desses pontos. Sim, a cada 40 centímetros você vai ter mais outro ponto com 50 quilos. Com 50 quilos, legal. Então, é por ponto. Aí você vai usar a bucha que eu comentei lá, que é a Tiger Bolt, e enquanto essa daqui vai te dar 10 quilos, essa daqui te dá 50. Então, você consegue colocar um anilho de academia, você consegue parafusar praticamente tudo. Você coloca 2 dela, que você pode fazer um duplo plaqueamento, né? Você vai ter 110 quilos por ponto. Então, se é uma bancada de mármore... Porra, aí é 50, não é 100, é 110. É 110, tá vendo? A conta é um diferencial. A conta não fecha. É verdade. Boa observação, mas é verdade. Aí você tem 110 quilos por ponto. Porque você já enrijeceu aquele sistema ainda mais. Tudo que você faz duplo plaqueamento, você está melhorando tanto o conforto acústico, né? Que você faz até que seja 2 ST, você já vai ter esse conforto bem maior acusticamente, como também nessa capacidade Mas 2 de dessa aí, por exemplo, não faz sentido. É melhor pegar já a performance, né? Por tempo de execução, né? De tempo de execução e tal. E provavelmente de custo, né? Uma melhora, de custo. Principalmente o tempo também é dinheiro. Sim. De mão de obra, né? Que você vai gastar. Sim. Então, a performance já vem para criar isso daí, porque às vezes a pessoa colocava o duplo plaqueamento também pela questão acústica. Essa daqui já vai te dar. Questão de carga, ela também já vai te dar. Então, residencial, eu sempre indico colocar performance. A maioria dos projetos que eu levanto para os arquitetos, para as construtoras, eu já considero a performance. E outra vantagem dela é que ela é 2 vezes mais resistente a impacto. Então, se é um ambiente... então o marido brigou com a mulher, quer socar a parede, ele pode dar um murro, à vontade. Normalmente ele já pode, né? O pessoal tem um tabu, fica vendo aqueles filmes lá que o pessoal dá um murro, atravessa a parede. Não tem eu já vi isso. vários filmes desse jeito aí. Porque você tem um aço galvanizado ali a cada 60 centímetros, não tem como. E a própria placa ela é resistente. Sim. E essa daqui ainda é 2 vezes mais. Então, essa daqui, às vezes, é um hospital que vai ter maca passando, equipamento passando. Então, você também tem essa resistência a impacto. Então, assim, é um custo que, às vezes, você paga uma diferença pouca entre uma placa e outra, porém, o tempo de execução é muito mais rápido, porque o instalador não vai ter que pensar onde que é o reforço, onde que eu vou ter que parafusar. Mesmo assim, é bom seguir a boa prática do montante de 40, 60. Isso aí não muda. Dependendo do ambiente. Do ambiente, não muda. Porém, você tem essa facilidade, porque ele não vai ter que ficar projetando onde que é o montante. Aqui vai uma pia, aqui vai
a bancada da pia, aqui vai a televisão. Então, ele teria que pensar onde que ele vai colocar esse reforço. E o cliente também fica limitado. Sim. Então, aqui, se ele vai fazer uma obra residencial, uma obra, até a parte interna para as construtoras também, né? Alto padrão, você consegue vender melhor a hora que você fala para ele, porque não tem essa limitação de, tem que ser só aqui nesse ponto. Então, você gera esse valor agregado também na sua obra, além que você for olhar, essa placa aqui vai ser um pouquinho mais cara que essa? Vai, mas você vai ganhar no tempo de execução, você vai economizar no reforço, porque cada reforço também tem o custo do reforço, então você vai excluir isso da sua obra. E outra, você não sabe quanto tempo que aquele madeirite ele vai durar, você não tem como prever esse reforço que o instalador coloca. Não, então, eu acho que é um trabalho danado. Você tira essa insegurança, você não vai depender só do pensamento ali que ele criou, que aquilo ali vai suportar. Não tem um projeto daquele reforço, às vezes. Então, você tira essa insegurança. Vai ter uma placa que vai te dar essa possibilidade de parafusar, de pôr a bancada do banheiro sem grandes dúvidas. E o banheiro? Posso pôr ela no banheiro? Então, a gente tem a versão dela RU, que seria resistente à umidade. Então, a gente tem a Performa normal e a Performa RU, que a gente chama, né, que é resistente à umidade. Mas aí essa RU exclui a necessidade de impermeabilizar? Não, é igual essa Tem daqui. que impermeabilizar também. Igual a verdinha, ela é resistente à umidade, mas ela não é impermeável. Então, todo jeito você vai ter que impermeabilizar. Porém, ela tem componentes ali na placa que te dá essa garantia melhor maior. eficiência aí no quesito água. Então, você tem as opções de usar a Performa e Performa para a área de banheiro. Então, você consegue parafusar tudo no banheiro, bancada. Se for uma bancada de mármore, algo mais pesado, você pode usar a dupla Performa, que aí está garantido. Legal. Então, isso que é o legal da tipologia. Mas eu não quero usar a Performa na casa inteira. Então, você pode colocar, já no projeto do arquiteto normalmente vem, né, onde que é a televisão, onde que é o armário. Se é uma carga de momento, né, que seria o armário, que aí já não é só o cisalhamento, ele já vai ter uma carga de momento, né, pelo peso do armário em si, né? Aí você já tem Carga de momento é porque pode ter coisa dentro, pode não ter. É como se gerasse uma torção, né? O cisalhamento é uma força rente à parede, né? Então, vai ter uma tendência a escorregar aquela carga. O armário, não. Como você já tem essa espessura do armário, então você já tem uma torção ali. Então, você já tem uma carga de momento. Então, para a carga de momento, aí reduz um pouco, né? 25 quilos por ponto. Mas também consegue parafusar armário normalmente, porque é por ponto. Então, tudo que você for colocar na sua casa, de carga, quadro, televisão, sim, armário, você vai estar apto a colocar. Dá para pendurar uma criança, pô. Dá. Põe e duas dá para pendurar adulta. Tem um marketing que a própria Saint-Gobain às vezes faz, que às vezes, não nessa placa, mas a gente tinha uma outra placa que resistia 100 quilos por ponto. Que legal. Que a gente chamava de apta, ela era 9 vezes mais resistente. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente colocava uma cadeira para o pessoal sentar direto na placa. Caramba. Então, às vezes, se as pessoas procurarem aí, vai ver esse tipo de vídeo aí. Antes de fazer uma pergunta polêmica, a gente falou aqui muito da área interna. E, cara, passamos, na minha percepção, acho que zerou uma boa noção aí. Já vai fazer sua casa? Eu moro em apartamento. Eu acho que lá é quase tudo desse trem aí, porque tu bate na parede e você vê. Tem lã de vidro, será? Pô, eu acho que não. Isso não? Aí eu acho que não. Vou reclamar na reunião do condomínio. Reclama. Não tinha nem que ter aceitado, recebido a obra. A gente falou muito de área interna. Área externa, as placas são a mesma, tem uma placa específica, o tratamento ali, a base, é diferente do que a gente conversou. Como é que funciona para a área externa? Aí muda tudo, na verdade. A gente tem duas opções. Eu vou fazer a fachada da casa, muda completamente? Muda. Nenhuma dessas aqui você poderia usar, por exemplo. Todas essas são placas internas. Falando de fachada, inicialmente o pessoal vai lembrar da placa cimentícia. Essa daqui é até a Brasilit que faz, né? A placa, né? Mas a Brasilit também faz parte do grupo. O Masterboard também é a Brasilit que faz. A placa cimentícia, que normalmente o pessoal tem o hábito de usar mais. Porém, assim, hoje a placa vem com a Glassrock, fazendo um comparativo. Então, você teria essas duas opções para fechamento.
Então, Essa placa aqui que você está na sua mão esquerda, essa eu conheço. A gente já até usou a cimentícia aqui, tanto para fazer divisão, era interna, mas a gente pensou muito mais na estética, que ela pode ficar aparente rusticidade, também. né, de ficar aparente, que foi bem Esse legal. que é o ponto que eu gosto dela. Essa Sim. daqui é de 6 milímetros, então a gente tem essa 12 milímetros, a gente tem ela com a mesma espessura, só que ela é muito mais pesada do que essa daqui. Sim, é bem pesada. Porém, no caso que você fala de manter ela exposta, até que em Brasília a gente tem o túnel do Pelé, que foi inaugurado agora, Sim. ele é todo placa cimentícia, aparente. Sim. Então, é de vocês? É. Que legal. Brasilite. Então, assim, é interessante esse quesito. Tu sabe que foi nós que pagou, né? Foi? Foi. O dinheiro nossa. Ué. Então, investiram bem, pelo menos. Pô, né? investimos na marca certa. Você viu que legal? Ficou lá? Ficou muito... Não, ficou legal. Quem tiver Eu moro em interesse, Taguatinga e... você pega ali todo dia. Pego de vez Ficou em quando. muito bonito aquele túnel. Então, ali você ganha uma eficiência, porque ali você não precisou tratar a junta, você simplesmente plaqueou. Mas, por exemplo, eu preciso passar algum produto, tipo impermeabilizante, alguma coisa, porque esse tipo de placa cimentícia absorve muito, né? Absorve muita água, né? Não, ali Não? é a placa crua. Você pode, Legal. às vezes, aplicar alguma... Eu aplicaria um anti-pichação, né? Que existe hoje alguns vernizes que impede a pichação, né? Porque Sim. fica tão bonito, né? Sim. Antes que o anti-vandalismo, né? Mas no quesito você vai deixar ela ali, normalmente, ela mesma, crua. Sim. Sem o tratamento de junta. Diferença... Ela pede uma distância, né? Porque ela movimenta. Ela movimenta. Então, você tem que ter pelo menos 3 a 5 milímetros de junta. Você pode deixar a junta aparente, que seria sem o tratamento, que é no caso do túnel lá. Então, é a placa parafusada. Pode ver que ela é amarrada, né? Que é o que a gente comentou. As juntas são desencontradas, mas não tem nada na junta, só tem a distância. Só tem o distanciamento. Então, é uma junta aparente com a placa aparente. Quem quer essa característica é super rápida, né? Porque praticamente você vai plaquear ali. Fachada tem que ser o montante de steel frame, então você não pode usar o montante do drywall na fachada. Tem que ser já um montante mais estrutural, porque você vai ter carga de vento, né? Vai ter intempéries, né? Então aí você teria que usar um montante ali, um aço próprio para fachada, que seria um steel frame. Então na casa é a mesma coisa? Eu preciso ter essa estrutura para as paredes internas, drywall, para externa. Até se você for fazer a obra mista, por exemplo, eu optei, vou fazer os pilares em concreto, viga em concreto. Vou colocar só o fechamento de estrutura leve. As paredes internas você vai fazer com drywall, com perfil de drywall e as placas internas. E a fachada, o entorno, você teria que comprar o perfil de steel frame e o sistema da fachada, que eu vou explicar certinho como que seria esse sistema. Sim. Então, falando da cimentícia, você teria essa opção de deixar ela aparente, né, que seria a forma mais econômica, né, eu diria. Você simplesmente vai colocar o montante de steel frame ali a cada 40, no máximo 60 de distância. Vai mudar só o perfil. Você vai plaquear a cimentícia por fora, lã de vidro, e a placa interna do ambiente interno. Também é com parafuso? É. É com parafuso? Muda o parafuso. Material. Mas você vai parafusar ela normal no montante. Então, do lado externo vai ser a cimentícia. Interno, a depender do ambiente, qual placa que você vai utilizar. Sim. Então, você pode fazer criar essas tipologias. Se é uma tipologia que vai carga, se não é, se é um ambiente úmido. Vai depender do ambiente. Externamente, você vai estar ali com as suas placas cimentícias. Então, a cimentícia, você teria que fazer esse tratamento de junta, né? Então, normalmente, você precisaria do delimitador de junta, né? Que a gente chama de tarucel, que é como se fosse aquele cordão delimitador para preencher essa junta, né? Para você não preencher tudo com PU. E depois você vem com PU. PU 30. Então, é o ideal, que como ela movimenta, né? Tem que ter de 3 a 5 milímetros, porque às vezes o pessoal fala que trinca. Justamente porque não respeita essa distância de junta. Então, tem que ser observado esse quesito. Aproveitando nisso, assim, qual que é a garantia? Dentro, uma placa dessa, tem garantia específica? Se você faz o projeto, você placa, né? Você, pegou um projeto, criou ali, passou pro arquiteto, pro dono da obra, enfim, executaram e tal. Poxa, aconteceu algum problema específico.
existe garantia nesse sistema, se ele for Sim. instalado corretamente e tal? Sim, isso que é o legal de trabalhar com uma empresa grande igual a Saint-Gobain. Então, a gente tem um setor de assistência técnica, né? Então, trincou, a gente liga no 0800, aciona a empresa, né? E a gente vai, visita, entende, emite laudo. Então, você tem essa garantia. Se for identificada falha de produto, o que é bem difícil, né? Porque a gente fala da placa aí, ela é líder no quesito qualidade também, né? Não só pela Saint-Gobain, mas pela própria placa, né? Ela tem uma qualidade muito grande nas placas. Mas se der uma trinca ou alguma imperfeição ou chegou alguma placa danificada, você aciona o 0800, né? A gente vai um técnico lá, vai analisar o problema. Se tiver que pagar, que repor material, mão de obra. Isso que é interessante, você ter uma empresa que tem um setor tão bem estruturado de assistência técnica. Então, a gente preocupa com esse pós-obra também. Então, a gente não vai vender o material ali e desamparar o cliente. Então, o cliente vem na loja, né, onde Sim. ele comprou, né, pega a nota fiscal certinha, aciona e a gente vai identificar. Se foi uma falha na montagem, que 90% dos casos é falha, né, de instalação, né, por isso tem que ter esse cuidado na hora de quando a gente contratar uma mão de obra específica, né? Quando a gente olha para a obra convencional mesmo, também é assim, né? Na grande maioria. Quartzolite, Brasilite. Então, a gente, para todas as marcas, eu até era da assistência técnica, né? Trabalhei 2 anos como assistente técnica, então a gente liga para o cliente, marca visita, vai pessoalmente. Igual a maioria dos assistentes técnicos da marca são engenheiros, então vai um engenheiro na sua casa identificar. Que legal. Não só na placa, mas quartzolite, o piso soltou, telha trincou. Então, todos faz parte da marca, né? Por isso que às vezes, você não está comprando só o produto, você está comprando todo um sistema de suporte técnico, né? Tanto para treinamento como também no pós-obra, no pós-venda. Então, a gente dá o suporte tanto para a loja, né? Que é o nosso cliente, como também você para o seu cliente. Então, o seu cliente nunca vai ficar desamparado. Desamparado. Só se for um erro de mão de obra. Aí, infelizmente, às vezes essa mão de obra já está em outro país, né? O coitado, o cliente acaba que paga o pato. Mas por isso que é importante entender o sistema, né? Saber avaliar os arquitetos, os engenheiros aí, estudar, né? Pegar o boletim técnico para poder estar ciente do que o instalador está fazendo. Não deixar só a cargo do gesseiro, né? Não desvalorizando, mas saber cobrar, igual é cobrado o sistema convencional. Básico para direcionar. Igual é feito no sistema convencional. Ter alguém ali monitorando para seguir certinho a execução. Igual eu comentei, é simples, né? Pelo que eu te expliquei também. Deu para ver que não é um sistema difícil de montar, mas que tem alguns critérios, né, que tem que ser levado em conta. Legal. Aí, voltando à nossa fachada, a gente tem, então, o sistema da cimentícia. O que é a desmontagem? Você tem que fazer esse tratamento de junta, ela é cortada com a maquita. Essa daqui ela é mais leve porque ela é mais estreita, mas uma placa dela com a espessura de 10, de 12, é uma placa pesada, então às vezes você tem que ter uma pessoa ali para segurar. Então, assim, ela tem as vantagens dela, né? Porém, a nossa querida, né? O foco da placa, né? É a Glasrock. A Glasrock, ela é uma placa, pode ver que ela não tem cartão, é uma placa de gesso, mas não tem um cartão. É mesmo, não tem. Mas é de gesso. Aí você pensa, gesso na área externa? Como? Mas aí vem o vidro, né? Boa. Aqui dá para ver já as fibras de vidro, Sim. né? Você tem um véu de fibra de vidro e você tem a fibra de vidro no miolo. Então, é uma placa que você consegue cortar ela no estilete, igual você corta as placas internas. Certo. Você corta ela no estilete, uma placa muito mais leve. E diferente da cimentícia, agora é o choque. Ela é junta seca. Que legal. Então, ela tem uma junta máxima de 3 milímetros. Mas o ideal, a junta a placa está encostada. Está encostada uma na porque outra. o índice de deformação dessa placa é 0,0005. Então, ela não deforma. Então, o índice de trinca na fachada, aquela trinca de emenda de reboco, que normalmente sempre dá em fachada, não vai dar, porque é uma placa que não deforma. A gente está olhando ali uma fachada comercial, uma obra comercial. Então, essa obra que eu comentei de Caldas Novas, né, uma obra inteira em steel, pode ver que ali o primeiro andar foi feito de estrutura metálica, né?
Porém, são 3 andares, né? Aqui a gente ainda estava no segundo pavimento, mas foram 3 pavimentos, tudo em steel. Então, ali você não vê viga, pilar de concreto, viga de concreto. É tudo sistema de aço galvanizado, né? Aí, no caso, o aço estrutural. E aqui, a Glasrock. Então, aqui seria a nossa placa Glasrock. Como que seria essa montagem, né? Aí ela vem protegida com aquele papel ali, ou plástico. Na verdade, é uma etapa antes do plaqueamento. Então, como que seria a sequência correta? A Glasrock ela já está bem difundida já no mercado, então às vezes você vai passar, vai ver, ela tem o nome Glasrock na placa, né? Uhum. E só que às vezes o pessoal instala bem errado, né? Vai tirando etapas, vai cortando. Então, isso aí pode no futuro vir, às vezes até queimar o sistema. Então, como que seria a forma correta de instalar? Você vai ter ali o seu montante, né? A cada 40, 60, estrutura normal, igual você está vendo ali. Sim, na lateral. Ali está bem próximo, né? Eu acredito que foi 40 centímetros de distância entre um montante que é da vertical, né? Ali está vendo até a mangueira passando de tubulação. E aí, antes de você fazer o plaqueamento, tá vendo que tem essa membrana, né? Que você comentou como se fosse um papel. Sim. Eu pensava que era a própria placa, só que com uma proteção dela, Não, assim. na verdade, isso daí tá antes da placa. Aqui tá parecendo que tá cobrindo a placa, né? Mas observa em cima ali, você vê que ele tá plaqueando em cima desse papel. Na verdade, é uma membrana hidrófuga, né? O que essa membrana faz? Aí chegou, você vai fazer gaguejar. Hidrófuga. Que é uma membrana, eu falo que é um papel que não rasga, mas já teve treinamento que a pessoa forçou até rasgar. Então, como se fosse um papel mais resistente. Sim. Não é um papel, é uma membrana, né? Que essa membrana ela vai tanto permitir o sistema interno para ele respirar, como permitir também o bloqueio dessa água externa. Então, eu diria que ela é fundamental no sistema. Às vezes o pessoal pergunta, mas tem que pôr essa membrana? E como que seria essa membrana? Você vai praticamente envelopar a sua estrutura de aço. Você vai embrulhar para presente, eu diria. Então, a gente tem a fita larga também, que vem do... Vixe, agora eu puxei o R. Vem a fita própria do sistema, né, que canta com a membrana. Então, você vai sobrepor a membrana na outra 15 centímetros e vai recobrir esse aço, como se fosse embrulhando mesmo. Vem no rolo, você vai cobrir com essa membrana. E aí, depois que você recobriu, você vai vir com a placa. A placa, igual eu comentei, ela é junta seca, então você vai encostar uma placa na outra, tem que fazer Também vem de 1,20 por 2,5. Isso. O tamanho. 1,20 por 1,80, na verdade. Esse é um pouco menor. Tá. E aí, uma diferença eu acho dela... que é esse daqui que era 1,20 por 2,5. É esse daqui. Essa foto dá para ver bem aproximada ali o sistema. Então, você vai vir plaqueando, aí você vê que as placas estão amarradas, né? Então, as juntas não são encontradas uma com a outra. Tem que fazer essa amarração da placa, igual a parte interna. O que muda também o parafusamento é a cada 15 centímetros, interna a cada 30, na fachada é a cada 15. Então, às vezes, você vai na obra, tem um parafuso aqui, outro daqui 1 metro. Então, tem que ter esse capricho também no parafuso. Tem um parafuso próprio da Glasrock, então já vem parafuso da Glasrock, que é um parafuso galvanizado, já para a área externa. Parafusou certinho, junta encontrada, você vai fazer o tratamento de junta. Diferente da cimentícia ali que você vai ter o PU, você vai ter o Tarocel, você vai ter o Base Coat, massa única, às vezes toda uma gama de produtos ali para você poder tratar essa junta. Na Glasrock não, você tem uma massa única que a gente chama de Base Coat, que você vai tanto tratar as juntas como depois dar o acabamento nela final. Toda. Aqui dá para ver o tratamento de junta. A gente tem uma fita de fibra de vidro, né, de 10 centímetros, que apesar de ser junta seca, você vai ter que fazer ainda o tratamento da junta. Então, você vai tratar essa junta com essa fita de 10. O Base Coat tem essa característica mesmo acinzentada, né, parece uma argamassa. É uma massa em pó que você vai misturar com água, bater na obra mesmo. Ali é o único momento que você viu que tem água é justamente no tratamento de junta, né, para a massa. Trata as juntas com essa tela de 10. Essa placa ela também vem com a reduçãozinha de 20 centímetros, que você comentou do rebaixo? O rebaixo. Sim. Para não ficar, quando for emassar ali, não ter que... Legal. Tem as juntas rebaixadas e as juntas de topo, né? Então, tratou essa junta com a tela de 10
E aí depois, na sequência, onde que o pessoal às vezes não faz também, a gente tem um rolo maior de tela de fibra de vidro, né, de 90 centímetros, né, praticamente 1 metro. Tem um rolo que você vai recobrir toda a estrutura com essa tela de vidro ainda. Toda? Toda. Então você vai aplicar ali o base coat em tudo, né? Não sei se tem uma foto que mostra essa parte. Você vai recobrir a placa aqui toda com base coat, vai colocar a tela, né? E depois vem com base coat para cobrir essa tela. Então a tela também pode ficar aparente. Mas fica acabada ali com uma espessura bem pequena. Então é praticamente para recobrir essa tela. E aí acabado você vai ter uma obra que praticamente vai parecer um reboco. Quem olhar de longe vai ser essa massa cinza que vai parecer de longe um reboco. Só que praticamente sem trinca. Aí isso aí aguenta sol, chuva, isso, eu tempestade, ia comentar. furacão. A Glassrock ela é incombustível, ela tem uma resistência a raio UV, a todo tipo de intempérie, tanto fogo como vento. Então ela é uma placa robusta, então ela tem resistência também a impactos. Ela é incombustível, então ela é classe 1A do bombeiro, então excelente no quesito fogo. Leve, né, bem mais rápida de instalar. Ela também te dá uma flexibilidade também, às vezes você quer fazer uma curva, quer fazer um arco, então você consegue fazer também com a Glassrock. Cortado no estilete, então é bem mais fácil também na hora de montar, de transportar, até dentro da obra, como também você ganha no transporte. Você consegue levar mais placas, né, por ser mais leve. Então, assim, é a nossa queridinha, nosso xodó seria a Glassrock. Ela não tem concorrente direto, assim, que é de gesso, né? A maioria dos concorrentes já brigam mais aqui com a cimentícia, né? Já é um outro tipo de material, mas com esse formato da Glassrock a gente não tem. Então é um diferencial da própria placa mesmo, a Glassrock, nossa que legal. querida. Então aqui não tem insegurança nenhuma, então ela vai resistir intempérie, chuva, vento, água, né? Então ela não, por ser gesso também não tem essa absorção de água que tem no sistema convencional. Então essa questão de infiltração de parede ainda tem a membrana, né, que vai gerar esse bloqueio também da água. Então uma obra aí, acho que fechamos aí internamente, externamente. Apliquei o base coat. Até para fechar. Qual que é o acabamento que eu posso passar? Pode passar a textura direto, pode pintar direto o base coat, pode assentar o revestimento. Sim. Então, praticamente, o que você Aqueles faz revestimento externo reboco, de pastilhas, né? Tranquilo, normal. consegue fazer tudo normal. A gente tem todos os laudos também, né? Se for uma coisa específica, vale passar para a loja, né? Comentar com a gente. Se o arquiteto às vezes quer criar alguma coisa assim, a gente ajuda. A gente tem um departamento técnico também que ajuda o arquiteto a usar mais, às vezes quer fazer uma fachada diferente, um detalhe na própria fachada vertical, né, dos prédios, quer fazer uma curva, quer fazer, às vezes, uma coisa que daria muito trabalho para fazer no convencional, ele pode fazer com o sistema da Glassrock. E hoje a ideia também é fazer o prédio inteiro, né? Eu vim com essa missão aqui para o Centro-Oeste de fazer o fechamento de prédios, né, de fachadas verticais, né, de prédio. Então, legal. Com a Steel Frame, né, faz todo esse sistema. E a gente já tem também em Ribeirão Preto, a construtora Build fez o painel içado da fachada. Caramba! Então você cria esse painel do pórtico ali da fachada, né? Toda. Já com a janela, tudo pronto. Então a parte externa pronta. Já com Depois base coat, só... já com a membrana, já plaqueado, com a janela, texturado, já prontinho. Então você issa esse painel, depois faz só a parte interna. Coloca a lã de vidro, faz o plaqueamento interno e trata as juntas. Então, foi uma obra que eles gostaram demais dessa forma de execução, né? Uma obra extremamente rápida. Então, o painel já chega pronto para a obra, já para ser içado e a fachada muito mais rápida, né? Legal. Antes de terminar, pergunta polêmica. Eu ia comentar, a gente, né, fecha tudo aí, interno, externo. A parte do telhado é convencional. O que eu defini escolher... Algumas construtoras, como a madeira também subiu muito o custo, estão usando o sistema de steel até para nessa estrutura. Com a própria telha convencional mesmo. Mas ao invés de você usar o sistema da madeira, né, das caibro, você usa o sistema de steel. Mas a questão da telha, escolha de telha, aí indifere nessa questão do sistema. Maravilha, maravilha. Pergunta Fechamos polêmica. a casa? Fechamos a casa. Antes da gente terminar, uma pergunta polêmica. Diga.
eu só ouvi coisa maravilhosa Mas não, da construção a mas seco. Por isso que eu sou apaixonada. Tem alguma né? coisa Meu olho que até é... brilha. Tem alguma coisa assim, tipo, cara, não é vantagem. Tipo, é desvantagem, é ruim, não presta, sei lá, no sistema? Todo treinamento que eu faço, eu quero escutar alguém falando, sabe? Não, mas a alvenaria é melhor nesse ponto. Mas na minha visão, não só como funcionária da empresa que eu represento, mas também como engenheira, como pessoa física também, ainda não achei. Eu questiono as pessoas, não, se alguém quiser defender a alvenaria, tiver um fabricante aí de telha, de bloco, né, quiser argumentar, mas assim, você vai ganhar na leveza, você vai ganhar na facilidade de obra, você vai ganhar velocidade, você vai ganhar acústica, térmica. Não, tudo que você trouxe aí mostra que é um sistema bem eficiente, né? O único E ponto eficaz, assim. desfavorável é a insegurança do cliente. Sim. Por isso que a gente quer levar conhecimento. O custo não é, não? Quando você olha para termos de custo, qual que é o percentual? Quando a gente fala lá, né, o episódio que a gente fez com o pessoal da Quartzolite, quando a gente fala de custo da etapa de impermeabilização, a gente está falando de 3%. Quando a gente fala de um sistema desse, qual que é a diferença para a alvenaria e para ele? E aí eu sei aqui que não entra só o custo monetário, né? Porque se a gente tem que colocar na balança, poxa, se uma obra vai durar 4 meses e a gente consegue fazer em 1 mês e meio, pô, isso tem um preço, né? Então não dá para ser, mas falando assim, por alto, é 10, 15% mais caro e tal. Então, a gente tem uma grande variação aí nesses custos, né? Mas em média, 15% material, o sistema construção a seco seria mais caro. Material. Aí, quando você vai para a mão de obra, você ganha. A gente tem case de obras aí que o cliente economizou 700 mil. Sim. Além de ganhar tempo de obra, ele ganhou dinheiro também. Ou seja... Além do dinheiro que você gera de outras formas, igual inaugurou a obra mais rápida, então você vai vender mais rápido. Você vai usar o prédio mais rápido, então você já vai estar ganhando dinheiro. Então tem essas outras formas de ganhar, resíduo... Ou seja, então isso não é desvantagem, Costa. Não é. É total vantagem porque infelizmente, tende a ser... eu já escutei alguns engenheiros, eu só faria se fosse mais barato. Mas isso daí é mente pequeno, na minha visão. Mas esse engenheiro não sabe fazer conta, não. Fala aí. Esse, na verdade, ficou igual. E mesmo assim, ele ficou inseguro. Na verdade, a maior entrave do sistema aqui... por que ainda não bombou tanto, então? É a insegurança de não vender. Hoje, a maioria, igual eu fiz um podcast com uma construtora em Goiânia, justamente para levar esse conhecimento, porque ela quer implementar na obra, porém tem medo de, às vezes, chega um corretor que está defendendo um outro empreendimento, que vai falar, não compra não, que é drywall, não presta. E aí, como às vezes o pessoal não usa mão de vidro, não usa banda acústica, tem essa negativa aí de não fazer o sistema negligência correto. Mesmo, né? E aí, às vezes... tem algum cliente que foi em alguma obra, criticou, ou, infelizmente, é tabu cultural. É cultural. Então, a gente tem que virar essa chave. Eu dou muito treinamento em universidades. Então, um conhecimento que eu não tive acesso, hoje eu faço questão, toda faculdade que me chama, eu faço questão de levar esse conhecimento para os jovens que estão se formando agora, né? Já vai chegar recém-formados aí no mercado, para ajudar a difundir, falar em casa, às vezes... Tem o pessoal, às vezes, que tem mais tabu, comentar que não é assim, que se for bem feito, tem só benefícios, igual a gente comentou. O engenheiro, se eu explicar para o engenheiro, se eu explicar para o arquiteto, igual eu te expliquei aqui agora, você concordou, você vai querer fazer sua casa. Mas aí a maioria das pessoas não fazem com medo de não vender, ou de demorar a vender, de ficar inseguro. Já teve cliente que falou, não, eu quero que a parede fique com 15 centímetros para a pessoa não dar conta que é drywall. Sendo que não teria necessidade dela fazer esse custo a mais, fazendo duplo plaqueamento, só para... Sendo que ela está perdendo a área, né? Então não tem porquê, gente. Infelizmente, é cultural de achar que a parede mais espessa vai ser mais eficiente do que uma parede mais estreita. Sim. Ou às vezes você chega e você já, não, essa parede estreita. Mas, na verdade, ela está com o mesmo isolamento de uma parede 18, de bloco de concreto. E o bloco de concreto você não pode nem quebrar. Então, se você tem um apartamento de bloco de concreto, você é proibido de quebrar a parede. Então, você ainda tem essa limitante.
tirando a carga que você sobrecarrega ali na sua estrutura, com a própria mão de obra também, né? Então, não tem porquê. Então, a ideia é justamente difundir o sistema para quebrar. A gente faz treinamento também com os corretores, para eles terem argumento de venda, para não ter essa questão de difamar o sistema de forma alguma. A gente faz acompanhamento de obra também. Tem algum arquiteto, alguma construtora que quer implementar na parte interna. Vai algum engenheiro, acompanha essa obra? Acompanha a obra, tanto na parte de fachada como na parte de drywall interno, emite laudo, acompanhamento. Então, assim, a gente faz todo o trâmite, desde o arquiteto até no corretor, para a obra ter essa perfeição, essa exatidão, né, conforme foi calculada, conforme projeto, para não ter essa difamação do sistema. Então, para o sistema ser elogiado, ser bem quisto pela população e, finalmente, a gente chegar tanto no benefício ambiental, no benefício de qualidade de vida mesmo, de conforto que você vai estar oferecendo ali, conforto térmico, acústico. Então, você tem esse isolamento bem melhor também de ruído externo. Então, eu, sinceramente, não vejo... Só vê vantagem, né? Só vantagem. Tá, tu vai construir a tua com esse sistema, né? Tá faltando só o dinheiro, mas assim, a ideia, eu falo que se eu tiver que eu sou solteiro, mas se eu tivesse um namorado, nós já tava planejando uma montagem, já vamos agir pra vida, já. Vou comprar um perfil, já planeja a casa antes do namorado, pô. Quando o namorado chegar... Acho que já vai resolvendo antes, né? Mas essa questão mesmo é cultural. Eu acho que é um desafio, mas eu acho que é o que eu comentei também, assim, vai chegar um ponto que, por conta de todo o contexto e necessidade global mesmo, vai ter lei, cara, que vai levar para isso. Tanto que tá aumentando, da pandemia para cá já teve um aumento aí bem considerável. Você pega a parte solar, já tem né, um monte de frentes específicas que tá olhando para isso por conta do momento do mundo, né? De desperdício, de resíduo. Para onde que vai parar esse tanto de resíduo que a gente gera, né? Sim. Então, Laís, antes de terminar, como que a galera que assiste a gente encontra você, se você faz esse trabalho, responde em rede social e tal, ou suporte da Placo para falar sobre o tema, lugares que pode pesquisar mais sobre o assunto, além do VérticeCast? Assim, uma plataforma que a Saint-Gobain tem é o Parceiro da Construção, que super indico, desde a mão de obra, arquiteto, todo mundo que quer adquirir conhecimento, Parceiro da Construção, que é uma plataforma que você pode tanto baixar o aplicativo, como fazer pelo computador mesmo. Você cria o seu login lá. A gente tem mais de 25 cursos próprios da Saint-Gobain. Então, tem curso de steel frame, tem curso de drywall, tem curso de telha, de Tu podia gravar um curso para Live em Casa, pô. Gravo. Sobre construção a seco. As etapas e tal, a gente pegar material, ir pro estoque, mostrar cortando, obra, pegar a placa, cortar, gravar na obra. Eu acho que seria bem legal. Eu ia amar, porque eu amo falar desse sistema. Até quem quiser me seguir nas minhas redes aí, não sei se vai dar conta de escrever meu nome. Eu acho difícil. Se tiver na legenda aí, é lá, Scayer. E é bom que teu usuário é só ninguém única, tem esse trem e-mail, aí. só eu. Então, lá, Scayer no Instagram. Sempre que eu visito obras, eu gosto de postar também. Legal. Tem as redes sociais da marca, né? Da Placo, da Saint-Gobain, da Brasilite, Quartzolite, que dá para acompanhar também. Mas se quiser agregar mais nessa questão do conteúdo, também seria no Parceiro da Construção. Tem muito vídeo no YouTube também. Maravilha. Todos esses materiais também, se você digitar lá, Glassrock Boletim Técnico, vai sair um PDF com todas as orientações. Então, para os engenheiros, arquitetos que tocam obra, né, que quer implementar, que quer um acesso rápido ali, digitou o nome da placa performance, já vai sair um boletim técnico com como que aplica, como que usa, resistência. Então, qualquer produto, Quartzolite, a gente tem os boletins, as fichas técnicas bem disponíveis aí pro público, né? Mas quem quiser acompanhar a obra, essas coisas, quiser me seguir... No dia a dia, você está mostrando lá no seu Instagram. Mas Laís Keir, K-H-E-I-R. Mas é interessante a gente criar esses cursos mesmo, né? Até para mostrar uma obra, né? Levar, às vezes, os clientes. Quem quiser visitar a obra também. Eu atuo no Centro-Oeste, mas igual eu tenho especificadores no Brasil inteiro. Então, é só, às vezes, ligar no 0800 ou ver disponibilidade, falar aqui com a loja também. Aqui no Centro-Oeste eu consigo atender os clientes presencialmente,
Mas, igual eu, a gente tem em cada lugar do país uma pessoa específica para atender o arquiteto, a construtora, para tirar fornecer também esses serviços, né? Que a gente também não vende só o produto, né? A gente vende todo esse suporte técnico para viabilizar cada vez mais o sistema, né? Legal. Laís, muito obrigado pelo papo. Foi uma conversa bem legal mesmo. Aprendi muito aqui. Espero que eu tenha esclarecido. Se ficou alguma dúvida também, pode... Deixe nos comentários. Fala aí pra galera. Se tiver dúvida, deixa no comentário. Né? Me marquem aí, marca meu @ que eu faço questão de responder, de trocar ideia. Eu gosto demais de falar sobre isso, né? Até agradeço demais pelo convite. É brilhante vocês terem essa ideia, né? De trazer, de tirar, fazer esse bate-papo. Sim. Nada planejado, sem corte, sem edição, né? A gente já fazia isso na loja, no meio da loja. A gente falou, vamos fazer... Vamos gravar. Vamos gravar isso, formato podcast, que o Brasil todo tem acesso, né? Não, eu fico feliz demais de estar ajudando a difundir o sistema, de estar tirando dúvidas aí. Me coloco à disposição também. Se algum cliente de vocês quiser, que visita, que vai. Então, a gente está extremamente à disposição aí para atender qualquer tipo de demanda aí nessa questão da construção a seco. Maravilha, obrigado. Gente, para você que acompanhou a gente até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Verdade. Tem que curtir, pô. Compartilha com a família, compartilha com todo mundo, com o papagaio, com o namorado, ex-namorado. Vamos difundir, ajuda você, cada um. Se cada um compartilhar com mais um, mais dois, já às vezes quer fazer uma casa. Não, tu vai ter que mandar para a família do Quarto Solite toda, pô, Sangoban. Até fora do país. Minha família até eles já sabem. A família mineira tem muita gente, lá né? Lá no interior de Minas tá falando de drywall, minha mãe. Sério, pior que até... Porque é uma coisa que a gente pega tanto carinho que a gente tá falando disso todo lugar que vai. Faz parte da gente. Então, clica, né, no like. Deixa comentário, sininho, se tiver dúvida, deixa comentário que eu vou liberar a senha pra você responder. Não, eu respondo lá também, não pode. Pode responder. Eu vou estar sempre acompanhando os comentários aí, me marca meu @ aí, que no Instagram também, quiser me seguir, quiser mandar direct lá, perguntar. Vou falar pro povo encher seu saco, enche o saco dela lá pra tirar dúvida. Gente, muito obrigado por assistir até aqui. A gente se encontra no Vértice.